Bom dia, bem-vindos ao Absolutamente. Eu sou Miguel Campos, coach atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Alexandre Andrade. O Alexandre é gestor, pai, marido e é atleta. Obrigado por teres aceito o convite, Alexandre. Obrigado eu pelo convite, Miguel. E é um gosto estar a falar contigo. Uh, para quem não te conhece, queres-te apresentar? Sim, tenho 48 anos, moro no Concelho de Sintra, estou aqui na Grande Lisboa desde 2000, porque eu sou proveniente, até como o meu sotaque dá para perceber, sou proveniente do norte do país, do interior, Distrito da Guarda, Meda, é a minha vila natal. Um pequeno concelho na parte norte do Distrito da Guarda. Toda a minha vida académica foi feita no interior do país, até ao 10º ano estive na minha terra, no 10º ano saí, fui para Viseu estudar, foi a minha primeira vez sozinho, fora de casa, com 15 anos, e a partir daí nunca mais voltei à casa dos meus pais a morar definitivamente. Obviamente passava lá as férias, mas desde os 15 anos que saí para fazer o secundário em Viseu, e depois ingressei na universidade, em gestão, na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Em 2000 vim trabalhar para Lisboa. Ainda não tinha todas as cadeiras do curso concluídas, mas faltavam-me só literalmente meia dúzia e quis começar a trabalhar. Participei no primeiro processo de seleção para o El Corte Inglês, na altura ia abrir o primeiro grande armazém em Lisboa no ano seguinte, e comecei a trabalhar com eles. Estive lá até 2005. Em 2005 mudei completamente a minha vida profissional, continuei a trabalhar na área da gestão, mas aí como responsável de uma unidade de negócio do maior grupo editorial português, e de onde estou desde 2005. É uma coisa cada vez mais rara, principalmente para estas novas gerações, né, porque eu também faço algum recrutamento, e estar ora, 2005, já vai fazer quase 20 anos na mesma empresa, já é uma coisa cada vez mais rara de acontecer. Mas gosto do que faço, gosto da empresa, gosto do trabalho, gosto das pessoas, a começar pela administração, quem reporta diretamente. Por isso, em termos profissionais, estou realizado, e, eh, e a corrida apareceu na minha vida, vai fazer agora, no dia 4 de setembro, de forma permanente, e eu já explico o porquê de saber especificamente a data. De 2012, apareceu aí de forma recorrente e permanente. Porque até aí dava uma corridinha de vez em quando, mas se fosse preciso, dava 2 ou 3 semanas sem fazer nada novamente. Quer dizer, fazer nada. Jogava futebol uma vez por semana com os amigos. E não era mais do que isso. Por isso, basicamente, a minha vida, em termos muito resumidos, é essa. Estou cá na Grande Lisboa desde então de 2000, porque foi aqui que construí a minha vida, e enquanto corredor também é aqui que tenho feito o meu percurso. O meu percurso. E para quem não sabe, não é? Tu estavas a dizer que corrias com os amigos, fazias umas corridas, não é? E agora, se calhar, para quem te acompanha mais atentamente, não é? Tu no outro dia vi um treino teu de 50 quilómetros, não é? De 100. Tudo isto é porque tu meteste neste mundo das ultras maratonas. Sim, as ultramaratonas já começaram em 2017, porque, voltando ao início da corrida, é como te disse, eu não corria muito esporadicamente. Em 2010 fui pai de gêmeos, o Miguel e a Margarida, têm agora 14 anos, passaram para o 9º ano, e a minha vida aí, como deves imaginar, mudou completamente. Mudou completamente, porque a grande maioria das pessoas, quando tem um filho, é uma mudança grande. Quando vem dois, a mudança não é a dobrar, é um bocadinho mais do que isso. E nessa altura, quer dizer, era trabalho e ajudar a tratar deles, ou seja, era uma vida bastante intensa,
Não é que agora não seja, mas é diferente. Eles com 14 anos são muito mais fáceis de gerir. É uma relação completamente diferente. Quando eles estão completamente dependentes de nós, a coisa fica mais difícil. E então, em 2012, estavam eles com 2 anos e pouco, um dia lá no escritório, a subir as escadas para o quarto andar, para ir ter a reunião semanal com o meu administrador, comecei a sentir muito ofegante nas escadas. Cheguei lá em cima e ele até me perguntou: então, mas passa-se alguma coisa consigo? E eu, epá, não sei. Não sei, porque realmente não acho normal eu estar assim tão ofegante, a sentir-me tão. E eu pensei assim, bem, se calhar. Epá, eu tinha na altura, isto em 2012, tinha acabado de fazer 37 anos. Nunca tinha feito um check-up na vida, já não me lembrava. Lembrava-me, quer dizer, lembrava-me. A última vez que tinha feito análise provavelmente tinha sido em 2005 para um crédito à habitação. Foi bem. Por isso não fazia análise, não ia ao médico. Quer dizer, só se tivesse alguma coisa, mas felizmente também era uma pessoa relativamente saudável. Epá, e então decidi ligar para o Hospital da Luz e disse assim: eu quero, que é ali ao lado do trabalho, eu trabalho em Benfica, quero uma consulta de medicina geral com o primeiro médico que estiver disponível. Pronto. E marcaram uma consulta com a doutora Maria Paula Nogueira, que ainda hoje é a médica que me segue, porque acabámos por criar uma relação e religiosamente lá vou todos os anos. Bem, ela falou comigo, quis saber a minha vida, quis saber o meu enquadramento, pá, mandou-me fazer tanta coisa, exames, análises, prova de esforço. Bem, eu tirei um dia de férias para ir para o hospital. Entrei lá às 9 da manhã, saí de lá eram 3 e pouco da tarde. Eu, na altura, quando ela me mandou fazer aquilo tudo, e quando tentei encaixar tudo no mesmo dia lá com os serviços administrativos do hospital, eu fiquei assim a pensar, bem, eu de certeza absoluta tenho alguma coisa grave. Porque para ela estar a pedir tanta coisa, isto não é normal. E fiquei convencido, pronto, que devia ter algum problema. Esperei, fiz os exames todos, esperei pelos resultados, pela consulta de seguimento, e quando lá fui, isso foi no início de julho de 2012, a consulta de seguimento foi no fim do mês, e eu ia à espera de diagnóstico, de alguma coisa que me dissesse, epá, qual seria o problema. E ela disse: você não tem nada. Eu não tenho nada, como assim? Não, você não tem nada, está só cansado pela sua vida normal que tem. Então é normal, tem 2 filhos pequenos, trabalha, pá, olha, tente arranjar alguma coisa que o faça espairecer, alguma coisa ao ar livre, tente caminhar, tente correr, fazer alguma coisa que o ajude nessa vida para não ser tão sedentário, eventualmente para se sentir melhor. E eu pensei assim, correr, se calhar não é a coisa que eu mais gosto, mas é aquilo que só depende de nós, efetivamente. Eu, além do futebol que te dizia que jogava, durante uns anos, quando ainda estava no El Corte Inglês, jogava ténis com alguma frequência, com 2 ou 3 amigos, mas até para isso precisamos de alguém que esteja disponível. Por isso eu pensei assim, bem, estamos em fim de julho, ia entrar de férias, e tivemos 3 semanas de férias, e eu disse assim, no início de setembro começa a correr. E eu pensei assim, mas eu preciso de algo para me ajudar a perceber a minha evolução, porque senão eu já sabia, e ia-me acontecer o que já tinha acontecido antes, corria uma vez ou duas e acabava por desistir. E então, andei a pesquisar aplicações, e na altura saquei que o Edomondo, que já nem existe. O Edomondo foi comprado, salvo erro, pela Under Armour e foi transformado noutra coisa qualquer. E instalei isso no telemóvel, não usava relógio, não usava nada. Instalei aquilo no telemóvel e saí para um treino lá, a começar e acabar à porta de casa, 4,5 km, ir até um sítio e voltar. Bem, claro que aquelas primeiras 2, 3 semanas, aquilo era só 2 ou 3 vezes por semana e custava-me imenso, porque eu nunca tive excesso de peso, quer dizer, pesava um bocadinho mais do que agora, mas nada de especial. Só que lá está, não tinha rotinas cardiovasculares que me permitissem uma corrida de forma constante. E assim foi, andei e felizmente, se não fosse a app, muito provavelmente eu tinha desistido. Porquê? Porque eu ali conseguia acompanhar, conseguia ficar com o registro. E desde então, essa app acabou, transferi tudo para o Garmin Connect a partir do momento que comprei o primeiro relógio e depois para o Strava. Tenho os registros todos desde essa altura, o que é excelente porque te consegue dar uma visão. Neste momento tenho
mais de 30 mil quilómetros corridos, só em corrida, fora as outras atividades. E isso é muito bom para acompanharmos o nosso progresso. No fim desse ano, um bocado por carolice, inscrevi-me na São Silvestre de Lisboa. Eu não sabia o que ia. Não sabia o que ia porque já há muitos anos que não fazia uma prova de atletismo, muitos anos mesmo, e muito menos nunca tinha feito nenhuma cá em Lisboa. Já tinha visto imagens da meia maratona da Ponte 25 de Abril, eventualmente já me devia ter cruzado, eventualmente não, já me tinha cruzado com a São Silvestre Amadora, por ser no último dia do ano e ter aquela envolvência toda na rua, não sei se já a fizeste, a da Não, Amadora. não Nunca, fiz. pá, Eu sou aqui do Porto, só fiz mesmo ok. aqui Braga, Porto. Ok, e no Porto já deves ter feito o do Porto, não é? Sim, Que sim. termina ali nos Sim, Aliados. exatamente. Começa nos Aliados e acaba nos Aliados. Pois, a da Amadora, se algum dia puderes vir cá, se estiveres cá de fim de semana, ou se calhar, porque mesmo no último dia do ano, é espetacular, porque tem toda a gente na rua. Tu vais o caminho todo em que nem parece que estás numa prova em Portugal, porque cá as provas em Portugal, como já deves Sim, ter sim. percebido, são o que são, quase uma ausência de público. E essa da Amadora é gira porque tem quase toda a gente, mas eu não foi a da Amadora que fiz, foi a de Lisboa. E começou logo com uma daquelas coisas mesmo de inexperiência, porque primeiro fui para lá muito cedo, não fazia o que ia. Depois era dezembro, mas eu pensei, este vou correr, vou ter calor, fui em t-shirt e em calções, vou preferir de rachar, e indo cedo, estive ali 2 horas a rapar, foi mesmo assim. Quando finalmente abriram as portas para nós podermos entrar para os correios de partida. Claro, eu tinha ido cedo. A partida a São Silvestre de Lisboa é na Avenida 25 de Abril, na Avenida 25 de Abril, na Avenida da Liberdade. E lá embaixo, junto aos taradores, é de onde é a partida da elite e de quem tem melhores tempos. Não é? E eu fui para lá, obviamente, então não havia ninguém, fui para lá. Eu, tipo, à entrada disse: não, o senhor é lá atrás. E eu sou lá atrás, porque não há aqui ninguém. Diz aí mais de 60. Eu, mais de 60? Mas eu só tenho 30 e poucos anos, dizia-lhe eu. Isso deve ser um engano. E ele, não, não, isso é o tempo que o senhor vai fazer. E eu, então, mas eu corro um bocadinho mais depressa que isso, não corro muito, mas corro. Não, não, mas tinha que ter um comprovativo de tempo na altura da inscrição, ou seja, eu sabia, zero. E lá fui para trás. Ou seja, não havia ninguém, eu tenho de ir lá para trás. Em vez de começar nos restauradores, comecei acima do Tivoli, são uns 800 metros por aí, e ali estive à espera. Quando finalmente houve tiro de partida, porque na altura ainda não havia diferentes vagas de partida, pá, fui a passo até lá à frente, até finalmente passarmos o bloco de partida e começarmos a correr, mas uma confusão. Eu não caí porque não calhou, porque por várias vezes tropecei em pessoas, ou nos passeios, porque era tanta gente, eu não caí porque não calhou. Eu pensei, tá bem, isto foi giro, mas não era o que eu estava à espera. Uh, e pensei, se calhar de vez em quando, uma vez por outra, vou tentar uma prova mais pequena só para experimentar. A partir daí é o que toda a gente diz, mas a partir daí aquilo parece encantador. Uma pessoa começa a se inscrever em provas. No fim, já em 2013, vou no fim de janeiro ao fim da Europa, que é entre Sintra e o Cabo da Roca, porque um amigo meu estava inscrito, lesionou-se e deu-me o dorsal dele. Em março faço a meia maratona da Ponte 25 de Abril. Pensei assim, olha, já que é confusão, vou meter em mais uma. E foi, só a fiz 2 vezes e essa foi a primeira logo. E para quem numa primeira prova disse, eu nunca vou fazer mais do que 10 quilómetros, em abril estava inscrito na Maratona do Porto, para novembro desse ano, 2013. E então pronto, comecei a treinar no verão, uma coisa muito incipiente, também através de uma aplicação saquei um plano de treinos em que ainda por cima só treinava 3 vezes por semana. Na minha cabeça meti que ia fazer aquilo em 3 horas e meia, a cinco por quilómetro, e demorei 4 horas e um quarto. Foi terrível porque os últimos quilómetros custaram-me imenso. Mas a partir daí ficou o bicho e nunca mais parei mesmo. A partir daí o foco foi meias maratonas ou maratonas, melhorar tempos, como toda a gente, das 4 horas e 15, andei ali durante 2 ou 3 anos até baixar das 4 horas, mas lá consegui baixar das 4 horas. Nas meias maratonas a coisa evoluiu um bocadinho melhor. E em 2015 é que se dá a grande mudança, porque no início desse ano inscrevi-me, também por Carolice, para o sorteio da Maratona Nova Iorque.
na altura foi o último ano em que tu ainda pagavas para te inscreveres no sorteio. Agora já não se paga, mas na altura pagavas $11 para te inscreveres no sorteio. Só para ver nesse ano a organização da prova, só em pré-inscrições, arrecadou quase $1 milhão. Uma coisa assim absurda. Aqueles, e não eram reembolsáveis. Não eram reembolsáveis. Se não te saísse, já tinhas gasto dinheiro. Se te saísse, também não eram abatidos ao preço do dorsal, tinhas pagado o dorsal por inteiro. Pá, inscrevi-me e eles diziam que o resultado seria em março e que a melhor maneira, a melhor não, a primeira maneira que tu ias saber se tinha sido selecionado ou não era se recebesse uma notificação do teu banco em como o teu cartão de crédito tinha sido movimentado. Pá, eu nunca mais me lembrei daquilo. Em março, houve um dia, andava a treinar, ao fim do dia de trabalho, sabia que o sorteio da Maratona Nova Iorque ia ser no dia seguinte, no início de março, salvo erro, acho que era uma sexta-feira, e eu andava a treinar, e eu recebo uma notificação no telemóvel a dizer que o meu cartão de crédito tinha sido movimentado da entidade New York Road Runners por 300 e qualquer coisa euros. E eu, olá, tu queres ver? Bom, saiu-me à primeira ao sorteio e em novembro iria correr a Maratona de Nova Iorque. Claro que a partir daí toda a planificação do meu ano foi pensar na Maratona de Nova Iorque. Eu tive tanto receio de me aleijar que deixei de jogar futebol nessa altura. Eu continuava a jogar futebol uma vez por semana com os mesmos amigos, deixei de jogar e nunca mais voltei a jogar. Essa é que foi. Eu tinha medo, porque voltei meio, havia pessoas que partiam uma perna, um braço, isto ou aquilo. Pensei assim, não paguei agora esta pipa, porque depois eu reservei logo viagem, alojamento, aproveitei para ficar lá uns dias, como é óbvio. E eu pensei assim, não vou pôr em risco, não vou pôr em risco isto tudo por causa de uma lesão no futebol. Já não bastava, podia ter uma lesão a correr, não é? A treinar, quanto mais por causa do futebol. E assim foi. E fui à Maratona de Nova Iorque, é a única major que fiz. Já tentei muitas vezes ir a Londres, mas nunca me saiu. Tanto que já desisti. Já desisti de candidatar-me ao sorteio e às outras não me candidatei. As únicas que gostava de fazer era Londres, mas desisti. Comprar o dorsal é mesmo muito dinheiro, não estou para isso. E gostava de ir a Tóquio também, mas Tóquio é em fevereiro e era uma altura, fevereiro para mim é complicado no trabalho em que estou a tirar férias, por isso não vou para já, vou guardar isso lá mais para a frente. E E Maratona de Nova Iorque, te recomendo vivamente, vivamente. Já era fizeste isso, alguma? maratona ou lá fora? Maratonas eu Maratona. fiz, maratonas já fiz. Eu basicamente tenho feito aqui o Porto e Aveiro. Tenho ficado aqui por esta zona. Ainda não fiz Lisboa. Já fiz a de Lisboa, mas foi em modo de treino, que eu estive aí embaixo a correr na altura do Covid 7 maratonas em 7 dias para ganhar dinheiro para a saúde mental. Mas foi ali pela ASICS que eles organizaram aquilo e eu Uhum. Eu lembro-me disso, eu lembro-me disso. eu fui ajudar a apoio, eu acompanhei apoio as maratonas todas, e foi aí que eu fiz a de Lisboa. Tirando isso, só fiz aqui na Zona Norte. Epá, é assim, lá fora, como já te disseram de certeza absoluta muitas outras pessoas, o ambiente é completamente diferente. Eu vou dizer algo que normalmente é sempre polémico. Eu não ligo tanto assim ao apoio, principalmente em provas grandes. A maratona é uma prova grande. Dou muito mais valor ao percurso, sobretudo se for para fazer tempo, do que ao apoio. Maratona Nova Iorque é uma coisa absurda, porque tu assim que sais da ponte, de onde é a partida, pá, é barulho e gente na rua até à meta. E é uma coisa completamente ensurdecedora. A do Porto. A do Porto, efetivamente, tem mais gente, que a de Lisboa, toda a gente diz isso, mas eu prefiro o percurso da de Lisboa. A do Porto, com aqueles retornos todos, acaba por ser um bocadinho mais complexa de gerir em termos mentais. E quando uma pessoa se uma pessoa vai só a passear ou sem fazer tempos, aí percebo que a do Porto é mais interessante. A de Lisboa, para mim, para tempos, é melhor. Mas ainda uma maratona lá fora e o ambiente é completamente diferente. Eu provas lá fora também não fiz muitas. Tinha feito nesse ano que fui a Nova Iorque, fiz a minha primeira meia maratona e única em Espanha,
em Madrid, em abril, e depois fui a Nova Iorque, porque não voltei a fazer provas dessa distância, ou meia maratona ou maratona lá fora. Porquê? Exatamente por isso, porque eu estou inscrito na Maratona Nova Iorque e um dia, ali em setembro, num treino do Correr Lisboa, eles organizavam e continuam a organizar treinos, e sobretudo ali no fim do verão há muita gente a preparar maratonas, porque a maior parte das maratonas, as principais, ocorre ali no outono, não é? E eles fazem muitos treinos, organizam treinos para pessoal que esteja a preparar maratonas. Eu participei num treino desses, 30 km, em que partimos ali junto à Torre Vasta Gama, fomos até ao ponto 25 de Abril e voltámos. E alguém nesse treino, fala numa prova que eu nem fazia ideia que existia, que era a Ultramaratona Caminhos do Tejo, que é entre Lisboa e Fátima, pelos Caminhos do Tejo. Que eu julgo que já ouviste falar por causa da Sheila, certo? Sim, Se não sim, foi sim. só pela Sheila, deves ter ouvido falar por outras pessoas. E eu fiquei, epá, há provas destas. Eu sabia que havia ultramaratonas, sabia que, porque já tinha visto imagens do Miúde, já tinha visto imagens de provas na Serra da Estrela, mas para mim as ultramaratonas lá está, eram todas de trail, ou seja, não havia nada que estivesse mais próximo do que eu gosto de fazer, do que eu gostava de fazer e gosto mais, que é a estrada. E eu, quando me falaram naquilo, fui pesquisar sobre a prova e digo assim: isto é giro. Ainda por cima, calhava que a edição do ano seguinte, 2016, ia calhar exatamente no dia em que eu fazia 40 anos. Pá, eu fiquei logo a pensar: epá, não, tem de ser, vai ter de ser. Está E alinhado. está alinhado exatamente. E quando vou a Nova Iorque, ainda por cima, e digo assim: epá, eu depois de correr a maratona a Nova Iorque, fazer qualquer uma outra maratona já vai ficar sempre aquele sabor de pois. E foi tudo alinhado. Já tinhas feito Nova Iorque, é no dia dos teus 40 anos. Já tinha na altura 3 ou 4 ou 5 maratonas no currículo. Pensei assim: não, o próximo passo é ultramaratona. Vamos a isso. E escrevi. E então aí é que nunca mais quis deixar de fazer ultramaratonas, porque aí entramos noutro patamar. E quando eu digo noutro patamar, não é só pelos quilómetros que tu fazes, é sobretudo pelo treino, pela dedicação que tens de ter e, sobretudo, que é uma das partes que me dá mais gozo nisto, é a organização. Eu gosto de planear tudo à exaustão e a grande maioria das vezes bate mais ou menos certo, porque depois uma pessoa tende a improvisar muito. Quanto maior a distância ou mais tempo em prova, mais tens de improvisar, mas na grande maioria das vezes as coisas batem mais ou menos como eu alinhei, e quando eu digo alinhei é pôr no papel mesmo. É pôr no papel mesmo o que quero fazer, os abastecimentos, os tempos, para ter balizas para me ajudar durante o percurso. E isso é claramente uma das coisas que me dá mais gozo nas ultramaratonas, é a organização que elas obrigam, porque isso depois ajuda-te em toda a tua vida. Sim. Tu agora estavas a dizer isso. Eu recentemente entrevistei também um engenheiro que também faz extremes, ultramaratonas, e ele também pega na parte dele de engenheiro, como tu, não é? De gestor, e planeia aquilo tudo, a equipa, os tempos que vai fazer, e é engraçado que eu também tinha a ideia que tu devias dizer isso quando ia te entrevistar, quando disseste que era gestor, porque a outra maratona obriga a Esta estas gestão peças. toda, é estes aspectos todos, porque é assim, dá para fazer em que tu fazes o teu treino, nem que não seja muito estruturado, e vais para lá, vais à descoberta, dá para fazer. Agora, e eu posso dar o exemplo paradigmático disso. Essa outra maratona Caminho do Tejo correu exatamente como eu queria, foi um dia excelente. Uh, Tinha planeado fazer em 20 horas, acabei por fazer 21 horas e 10, ou seja, não foi assim uma diferença por aí além, e acabei bem, acabei a sentir-me bem, sem estar em exaustão física, nem a privação de sono foi um problema por aí além. Ainda por cima tinha lá na meta os meus filhos e na altura a minha mulher e alguns amigos, porque era o meu aniversário. Claro que o jantar do meu aniversário há coisas que já não me lembro muito bem, porque aí sim estava mais cansado e eu estava lá, mas às vezes a mente já não estava, porque eu estava cansado. Uh, mas depois
em 2017 tive o reverso da medalha, porquê? Porque facilitei na preparação de uma prova. Inscrevi-me na primeira prova de 100 milhas, e mais uma vez é tal história, como não havia provas de estrada em Portugal superiores à ultramaratona Caminhos do Tejo, pesquisei lá fora. Encontrei uma prova na Alemanha, em Berlim, que era a 100 milhas do Muro de Berlim, que era uma coisa que eu fiquei assim, 100 milhas, é coisa espetacular. Eu pensei assim, é mesmo isto, é mesmo isto. E ainda por cima, 100 milhas são 160 quilómetros, só tinha 500 metros de desnível positivo, ou seja, era praticamente plana. E eu assim, isto é excelente mesmo, isto é a minha cara. E comecei-me a preparar. Só que lá está, quando eu digo facilitei na preparação e nunca mais cometi esse erro, porquê? Porque não fui investigar a fundo o percurso da prova, os abastecimentos da prova, os sítios por onde ela passava. Se te falarem no Muro de Berlim, tu imaginas, eu pelo menos na altura imaginei, e eu ainda por cima, na altura ainda fiquei mais lixado comigo próprio, porquê? Porque eu gosto de história e não tinha noção do que era o Muro de Berlim. Para mim, o Muro de Berlim era algo que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Mas o Muro de Berlim não era uma linha reta, ou do ponto A ao ponto B. O Muro de Berlim era circular. O Muro de Berlim era circular e tinha essa tal distância das 100 milhas, porque Berlim Ocidental era um enclave na Alemanha Oriental. Berlim estava dividido ao meio, efetivamente, mas Berlim, a parte ocidental, estava efetivamente dentro do território da RDA. E eu só me apercebi isso quando já lá estava em Berlim. Comecei a passear e a perceber. E eu pensei que a prova ia ser toda em ambiente de cidade, não. Ao fim de 10 quilómetros, tu sais da cidade e entras numa floresta em que eram quilómetros em quilómetros e quilómetros, em que só vias árvores altíssimas de um lado e do outro e o caminho que tinhas para fazer. Efetivamente era plano, como eu sabia que ia ser. Pá, mas foi um choque tremendo porque estava a pensar que ia correr num ambiente citadino, passo para esse ambiente e depois sabia que havia abastecimentos de 8 em 8 quilómetros, mas logo durante a prova comecei a achar estranho que a maior parte dos participantes eram alemães, eu era dos poucos estrangeiros, português era o único, e quase todos eles iam a correr com uma bicicleta ao lado de apoio. E eu pensei assim, mas estes gajos com tanto abastecimento trazem uma bicicleta porquê? Depois percebi porquê, porque os abastecimentos eram do mais básico possível. Ou seja, havia de 8 em 8 quilómetros, mas basicamente era para te abasteceres de líquido e comida não tinham quase nada. E eu pensei assim, estou lixado. Eu não vim preparado para isto. Eu estava a contar com os abastecimentos da organização, não vim preparado para isto. E assim foi. Pá, andei, a certa altura, o que levava comigo já tinha ido. Pá, comia uma fruta ou outra, mas eu sabia que aquilo não me ia chegar. O pão era horrível, não tinha praticamente proteína nenhuma, até que ao quilómetro 60, depois de andar a perguntar nos últimos 3 ou 4 abastecimentos se tinham sopa, dizem-me que sim, que ia sopa. E eu pensei, pelo menos aqui animo qualquer coisa. Pá, quando me apontam para o sítio onde está a suposta sopa, estavam lá uns termos gigantes, eu abro um deles, aquilo era água, só água a ferver. E eu, então, mas isto é só água, digo eu, tudo no inglês algo rudimentar que eu tenho, e eles dizem-me assim, sim, tens aqui a sopa, e apontam para uns boiões de onde tinham um pó, era sopa instantânea, mas é que era daquela que eu nem quis experimentar. Quando vi que era daquilo, eu nem quis experimentar. Eu disse, pá, esqueça. Foi a minha vida. Resultado, uma prova de 100 milhas, 160 km, desisti ao quilómetro 90, com fome. Foi o que me levou a desistir dessa prova. E por isso é que eu nunca mais quis participar numa prova. E mesmo hoje em dia, nas backyards, mesmo quando há abastecimentos, eu levo tudo preparado do meu lado. Levo tudo preparado porque assim sei que com o que contar, porque não é desconfiar das organizações. As organizações podem investir mais ou menos nesse aspecto, mas eu levo tudo preparado porque assim sei que não vai correr mal. E isso é aquilo que eu te estava a dizer, é o planeamento que isso obriga, porque sem esse planeamento, para mim fica mais difícil. Há pessoas que vão e que conseguem, e que eu admiro muito, que conseguem com o mínimo possível performance muito, muito boas. Também acredito que lá está, nós somos todos iguais. Há pessoas mais bafejadas pela genética que outras, não é o meu caso, não sei como é que é no teu caso. Eu sei que no meu caso o que faço tem-me saído do pelo, porque não tenho qualquer nem background
desportivo, nem tenho essa genética do meu lado que me permita fazer resultados sem treinar. Eu, se não treinar, já sei que não vai correr bem. Não vai correr bem. E tu estavas a dizer aqui, e depois como é que a backyard entra A na tua backyard vida? já, a backyard é mesmo, só começou há 2 anos e pouco, só entrou há 2 anos e pouco na minha vida, porque era um conceito que eu já tinha lido antes ainda da pandemia. O criador da Backyard, o Gary Cantrell, o Lazarus Lake, é também o criador daquela prova que já deves ter ouvido falar, a Barclays Marathons, Sim, sim. em que a prova começa quando o gajo acende um cigarro e eles andam lá a correr no meio das montanhas, lá num parque, numa altura inóspita do ano. Bem, aquilo é aquela prova que com 20 edições tem para aí 10 finishes, ou uma coisa dessas, é assim É, uma tens coisa. que contar as páginas do livro, não sabem quando é que vai Exatamente, começar. exatamente, Tens exatamente. de Depois saber salientar. sim, sim, sim. E eu já conhecia a história do gajo, já conhecia essa prova e depois percebi que ele também tinha, entre outras provas, porque ele está sempre a criar esse tipo de desafios, que tinha em 2012 iniciado uma coisa que chamou o Backyard Ultra, que é literalmente no quintal dele, no backyard dele. Ele mora lá numa quinta, numa terriola, algures no interior do Tennessee, e montou lá um percurso de 4 milhas e pouco, com o objetivo de tu fazes 24 voltas esse percurso em 24 horas e consegues chegar exatamente a 100 milhas, porque 100 milhas é a tal distância mítica na ultradistância, uh, e alguém conseguir fazer 100 milhas em menos de 24 horas é complexo. É complexo porque exige já um determinado ritmo que não é fácil de atingir fora de um contexto backyard. Num contexto backyard, para mim, é a forma mais acessível de atingir isso. Numa ultramaratona trail em que normalmente 100 milhas tens 10 mil metros de desnível positivo, isso já fica muito mais difícil de gerir. Eu já conhecia o conceito, mas nunca tinha experimentado. Até porque cá não havia. E apesar de já haver provas lá fora, pá, não me estava a ver meter-me num desafio lá fora sem nunca ter experimentado. Pronto, sabia que existia, mas para mim não era uma questão. Em 2018 fiz a minha última maratona de estrada para tempos. O meu recorde ainda vem dessa altura, são 3 horas e 13, nunca mais o tentei melhorar. Em 2019 consegui ir ao Mute, que era uma coisa que eu queria fazer, o Mute, os 85. Porquê? Por causa de. Não quis a distância os 115, porque queria chegar lá em cima aos picos, em condições físicas, para apreciar aquilo. Fui com uma amiga, a Cláudia, e foi espetacular. Foi mesmo muito giro. Fizemos a prova sempre juntos. E foi um daqueles dias em que correu tudo bem, o tempo estava perfeito, conseguimos, bem, temos imensas fotos, divertimos-nos mesmo, porque não íamos com objetivos de tempo, fomos para curtir, e isso em 2019. E em 2020, que o ano começa, eu ainda nem tinha grandes ideias do que ia fazer nesse ano, porque eu, por norma, só no fim do ano ou no início do ano seguinte é que decido o que é que vou fazer. Pá, e acontece o que toda a gente sabe, não é? Acontece a pandemia, e deixamos de ter provas, deixamos de ter uma série de coisas, eu nunca deixei de correr, obviamente reduzi muito o volume de treinos, porque não havendo objetivo também não tinha muita necessidade. Uh, e passa-se esse ano todo em que não faço uma única prova, não me inscrevi naquelas provas virtuais. Mais para o fim do ano abriram provas, mas eu também decidi não ir, porque obrigava àquela questão de estarmos todos com máscara no corral de partida, aquilo metia uma confusão imensa, estarem ali aquelas pessoas todas juntas com máscara, depois começarem a correr com máscara, só podiam tirar a máscara adiante, aquilo meteu muita confusão. Não fiz nada em 2020 provas, mas já próximo do fim do ano começo a delinear aquilo que ainda hoje foi a coisa que mais gozo me deu em termos de corrida a fazer, que foi atravessar a costa toda do país a correr, por etapas. Baseei-me num livro do jornalista Paulo Moura, O Extremo Ocidental, que ele fez em 2015 de Mota,
E ele escreveu esse livro, O Extremo Ocidental. É um livro muito giro mesmo, hein, porque ele vai falando do que viu ao longo desse percurso que fez durante 4 ou 5 meses, porque ele também não fez aquilo tudo seguido, e aproveitou para fazer por etapas. E eu disse assim: "Epá, fazer este caminho todo a correr ia ser uma coisa gira de fazer." E como em 2020 estávamos com a pandemia, já se sabia que em 2021, em princípio, as coisas iam continuar, as provas iam ser uma intermitência. Eu pensei assim: pá, desenhei o percurso todo, dividi aquilo em 24 etapas, e a ideia era um fim de semana por mês, durante os 12 meses de 2021, fazer 2 etapas, uma no sábado e outra no domingo. Como é que era feita a coisa? Pá, metíamos-nos no carro, eu e a minha namorada, íamos até ao ponto de partida, eu ia a correr, ela ia de carro, tínhamos marcados os pontos de apoio de onde ela estava, com os abastecimentos, para eu parar o mínimo tempo possível, porque a ideia era, não sendo uma prova, tu fazeres aquilo como se estivesse em ambiente de prova. Ou seja, eu nem nunca parava o relógio, era como se estivéssemos em prova. Eu delineava mais ou menos, quero fazer esta etapa em 7 horas. E a coisa era para ser feita em 7 horas ou menos. E então a ideia era marcar. Ela levava o Google Maps com os pontos todos onde tinha de parar com o apoio. De vez em quando havia histórias que ela não estava no ponto de apoio, ou estava ia, saltava um e ia para o seguinte. Pá, mas foi uma aventura do caraças, porque conheces o país de uma maneira que nunca conheces, nem que faças de carro ou de moto, como o próprio Paulo Moura fez. Porque tu estás. E estavas a dizer que conheceste Portugal de uma maneira completamente diferente, correr em vez de ir de carro ou de moto. Sim, foi mesmo diferente. Logo o primeiro fim de semana. Eu não sei se te lembras, em 2020 os nossos governantes tiveram aquela ideia peregrina de que íamos salvar o Natal para as pessoas poderem circular, e depois, assim que é a passagem de ano, fecham tudo. E eu tinha a primeira etapa para o primeiro fim de semana de janeiro. Quando eles dizem que vão fechar tudo, era aquela altura que havia os controles policiais, tu nem podias circular entre concelhos. Eu digo assim: como é que eu agora? Pensei assim: então estes gajos estão a lixar a vida. É pá, não estive, pá, desculpa, não estive com merdas. O que é que eu faço? Pá, arranjámos, eu e a minha namorada, uma declaração falsa em como ela tinha de ir ao norte em trabalho para poder levar o carro, e pensámos assim: se formos mandados parar pela polícia, isto der raia, dá, mas pá, nós vamos, que queremos lá saber, não vamos chatear ninguém. Já tinha hotel marcado, já tinha tudo. Depois era aquela história: tu não podias circular, mas podias marcar hotéis, podias. E fomos. E a partida era em Caminha, lá em cima mesmo no norte, na fronteira, na ponte que fazia a fronteira com a Espanha. Era aí o ponto de partida. E nesse fim de semana tínhamos planeado Caminha, Póvoa de Varzim, e no sábado, e no domingo, Póvoa de Varzim, Porto. Pá, e fomos. E fomos, tivemos hotel em Caminha de sexta para sábado, e na Póvoa de Varzim de sábado para domingo. E fomos. Pá, não tivemos chatice, felizmente, absolutamente nenhuma. Uh, Começámos à hora prevista em Caminha, e logo nesse fim de semana eu disse assim: bem, isto vai ser realmente incrível, porque, primeiro, porque havia tão pouca gente na rua, né, a circular, que parecia que tinhas tudo só para ti. Parecia que tinhas todos aqueles caminhos. Eu fiz uma parte do caminho de Santiago, o caminho do norte de Santiago, que eu não conhecia, no sentido inverso, ou seja, em vez de ir para o caminho de Santiago, estava a regressar a caminho do Porto. Eu não conhecia, bem, eu fiquei maravilhado. Passava por praias, porque o objetivo da coisa também era ir o mais encostado à costa possível, ou em estrada, ou quando não existia em ciclovia, ou em passadiços, que ia correr em passadiços de madeira, junto às praias. A única coisa que eu não queria era correr em areia, porque a areia aí já era demasiado duro. E assim foi, logo nesse primeiro fim de semana, fizemos isso. Não podíamos circular entre concelhos, atravessámos 3 distritos, isso eu a pé e ela de carro, e depois ainda regressámos a Lisboa, ao fim da etapa de Póvoa de Varzim do Porto. E a ideia era, depois, ao longo dos outros meses, fazermos isso. Irmos para o último ponto de chegada, para começar o caminho exatamente de onde tinha terminado antes.
tivemos de adiar ali 2 meses, porque em fevereiro a coisa estava mesmo agreste, foi no pico das mortes, e eu pensei, aí não era porque eu sentisse que andava a pôr em perigo alguém, mas opá, não quis mesmo estar a criar problemas, sobretudo à Andreia, que ia a conduzir e podia ser mandada parar pela polícia, porque a mim nunca em lado nenhum ninguém me disse nada. Mas só para tu teres uma noção, logo na terceira etapa, nós tínhamos terminado a etapa exatamente a meio da ponte Dom Luís, do tabuleiro inferior. Porque na fronteira entre o Conselho do Porto e Vila Nova de Gaia. E a ideia era começar na ponte. E então, na manhã desse dia de março, quando fomos para começar a terceira etapa, o que é que estava na ponte Dom Luís? De um lado, um polícia, do outro lado, outro. Porquê? Porque não podias circular entre conselhos. Eles não deixavam passar ninguém, nem a pé, nem de bicicleta. Eu digo assim, estou lixado. Estes gajos vão-me mandar parar, e eu digo assim, não vou até meio do tabuleiro, vou começar junto ao tabuleiro, mas vou. E o polícia, como eu estava no lado de Gaia, não me disse nada. E parti. Nesse dia fizemos Vila Nova de Gaia até às dunas de São Jacinto, para depois atravessar o ferry para Aveiro, e foi isso ao longo de todo o ano. A única altura que fizemos algumas etapas seguidas foi em outubro, tínhamos uns dias de férias e cruzámos a costa vicentina toda, 200 e poucos quilómetros, em 6 dias consecutivos. Também foi uma experiência engraçada, nunca tinha corrido tantos dias seguidos, tanta distância, também foi uma experiência interessante, mas ainda hoje é aquilo que me deu mais gozo fazer na corrida, apesar de não ser uma prova, ser um desafio, porque eu sempre gostei de criar este tipo de desafios, por isso é que falaste há bocado no treino de 50 km, ou com aquele amigo o Monsanto, que fez o treino de 100 km em pista. Sempre gostei mais desses desafios do que provas. Também gosto muito de provas, adoro os backyards, e já podemos falar depois um bocadinho disso. Agora, este tipo de desafios pessoais têm sempre outro gosto, porque são delineados por ti, e tu é que vais fazendo aquelas etapas todas da maneira que queres, quando queres, com quem queres, e é diferente. Ao longo desse percurso do extremo ocidental, foram quase 1.200 quilómetros, e tive muitos amigos a correr comigo. Logo a partir da quarta etapa, quase sempre tinha alguém, pessoas que estavam próximas do sítio onde eu ia correr, e então quando nos começámos a aproximar aqui de Lisboa era mais fácil, porque eu conheço mais pessoas aqui, e aí tinha sempre pessoas a correr comigo, e foi mesmo muito giro. Quando me estava a aproximar do fim desse desafio, pá, depois de fazeres 12 meses em que estás dedicado àquilo, eu sabia que ia ter um vazio se não arranjasse qualquer coisa que me motivasse a sério. Foi quando então a Horizontes decide anunciar a primeira backyard em Portugal, que iria ser em abril de 2022. Depois, passado nem uma semana, a Trotamontes, do Moutinho, anuncia também uma backyard ainda um mês antes. Mas eu, como já estava inscrito na outra, já não fui à primeira backyard que aconteceu em Portugal, que foi em março de 2022, do Moutinho, na Trotamontes, mas fui à segunda, em Proença Nova, organizada pela Horizontes. E aí sim, dediquei-me a ler, já sabia basicamente as regras básicas, mas dediquei-me a ler o que existia sobre isso, a ver muitos vídeos. Há documentários giríssimos no YouTube sobre diferentes backyards, e em que aí consegues efetivamente perceber a dimensão do desafio e a dimensão e, sobretudo, a piada que aquilo tem, porque uma pessoa vai lá para sofrer, mas tem mesmo muita piada, porque não é uma ultra como outra qualquer. Tu ali estás sempre em contato com toda a gente que está em prova, e com os assistentes que estão na base. Isso é também a parte mais incrível das backyards, porque como eu digo, é a prova de ultradistância mais social que existe, porque tu estás sempre em contato com outras pessoas. Uma ultra como a primeira que eu fiz dos Caminhos do Tejo, partimos todos juntos na Expo. Eu, depois do primeiro abastecimento, foi na Praia dos Pescadores, ao quilómetro 19, nunca mais tive ninguém. Fiz 20 horas de prova em que não vi Valme. Estava sempre sozinho, só nos abastecimentos. Epá, pronto, não é bem a mesma coisa, não é? Não é bem a mesma coisa. E este mundo, eu fico fascinado com este backyard, porque já conhecia lá fora, e quando comecei a ver que aqui começou a ganhar, não é, ímpeto,
eh, a minha outra parte, que não é de coach e de treinador, eu eh, fico fascinado com a parte, não é, das técnicas mentais, o que é que te move, porque é preciso ter um mental muito forte e emocional para tu conseguir gerir tantos quilómetros e a privação de sono. Sim, obviamente é outra das partes que mais me atrai nas ultramaratonas, é a parte mental, o desafio mental propriamente dito, além da organização e desta parte interessante social que as backyards têm, que as outras ultramaratonas não têm, a parte mental, sim, isso obriga-te sobretudo, a treinar o esvaziar a mente. Porque mais do que pensar em muita coisa, ou eu em muitos treinos, em treinos do dia a dia, resolvo muita coisa da minha vida. Uma pessoa vai pensar, tenho de comprar isto, ou tenho de fazer aquilo, ou tenho não sei o quê. E uma pessoa aproveita os treinos às vezes para pôr aquele pensamento que no dia a dia se calhar não tens muito tempo para estar a pensar nas tuas coisas. Estás a trabalhar, ou estás a interagir com a família, ou a interagir com amigos, e muitas vezes não temos tempo. E eu uso muito o tempo da corrida do treino para fazer isso. Agora, numa ultramaratona é isso que estás a dizer. Para poder estar tantas horas, quanto mais vaziamento estiver, mais supostamente tu entras naquele quase piloto automático que é necessário para aquilo. De vez em quando ouço música. Em prova nunca o fiz, em treinos longos já ouvi audiolivros, há quem use também muito audiolivros para usar mesmo em provas, em backyards, um dos melhores backyarders do mundo, o australiano Phil Gore, houve muitos audiolivros, mesmo em prova, eu isso em prova nunca experimentei. Agora, podcasts ou música, isso sim, já experimentei. São podcasts não nesta perspectiva como este que nós estamos aqui a fazer, em que te obriga mais a pensar. É mais numa perspectiva de entretenimento. Gosto muito do Vamos Todos Morrer, do Van der Ding, e como quase nunca o ouço em direto na rádio, em direto também o gravo, mas como quase nunca o ouço, aproveito muitos treinos ou provas para depois ir ouvindo os episódios. E esse é que é o desafio. Isso também se treina. E treina como? Fazendo simulações de prova em treino. Com frequência, organizo treinos em que, seja sozinho, seja com outras pessoas, simulamos exatamente as condições de uma backyard. Partimos à hora certa, temos a hora para fazer o circuito, se fazemos em 50 minutos, temos 10 minutos para descansar, para nos alimentarmos, e depois, até tenho um apito, eu até tenho um apito para fazer os apitos aos 57, aos 58 e aos 59 minutos. Quem vai aos treinos, aos meus treinos, fica a pensar, ok, este gajo deve ser tolo, está para ali aos apitos, mas não, nas provas acontece isso. O diretor da prova, quando estamos no minuto 57, dá 3 apitos de aviso. E eu até nos treinos faço isso para quê? Para me habituar a todo esse conceito. Mas a partir do momento que vais para o treino, tanto que se vais com outras pessoas e queres ir a falar, vais a falar, se queres ir na tua vida, vais na tua vida, mas quanto mais importante é isso que tu estavas a falar, é quando já entramos nos estágios mais para a frente da prova, em que há menos participantes, em que aí sim já pode acontecer mais vezes ir mais tempo sozinho, porque às vezes já pode ser complicado arranjar alguém que consiga ir ao teu ritmo ou tu consigas ir ao ritmo dessa pessoa, mesmo que numa backyard o ritmo seja secundário, e aí sim convém. Não sou não tenho problemas nenhums em assumir, não sou a pessoa mentalmente mais forte do mundo, nem de perto nem de longe. Isso também se treina, como é óbvio, em treino. A parte da privação do sono, estou muito melhor, porque eu vou participar agora pela segunda vez no Campeonato do Mundo por equipas. A primeira vez que participei em 2022, por incrível que pareça, o que me matou foi o sono. E numa altura que eu não estava nada à espera, estava com 26 horas de prova, estávamos na volta 27, e eu, durante essa volta, e estamos a falar que era a volta entre as 4 e as 5 da tarde, eu adormeci umas 20 vezes no percurso, Miguel. Eu ia andar e adormecia, e se ia numa linha reta, acordava ou mais para a esquerda ou mais para a direita. Aí eu comecei a ficar assustado e digo assim, não, daqui a bocado ainda tropeço, bato com a cabeça em algum lado, e cheguei a... Eu tinha dito à minha equipa, o meu principal apoio é a Andrea, a minha namorada, tinha dito, tu não me deixes desistir de maneira nenhuma.
Eu vou querer desistir a certa altura, não me deixe desistir de maneira nenhuma. Eu só quero parar se chegar depois da hora. Se chegar depois da hora já não tenho hipótese nenhuma, mas até lá eu não quero desistir. Não me deixe desistir. E eu naquela volta cheguei e disse, eu vou desistir. E ela, não, não vais. Eu vou desistir porque eu adormeci 20 vezes e eu estou com medo. E ela, não, mas tu disseste. E eu estou com medo, André. Eu estou com medo de me aleijar e é melhor não sair para a próxima volta. E ela viu que eu efetivamente tinha um argumento que nunca lhe tinha dado e disse: pronto, então é isso, é isso. Sabes o que é mais irónico? Eu desisti à volta 27, a prova foi até à volta 35, eu fiquei lá até ao fim, não dormi um minuto. Não consegui pregar onde. Porque depois descomprimi, comi alguma coisa com mais calma, vi uma cerveja, comecei ali na palheta com o pessoal que lá estava, tinha É, lá o meu grande amigo Monsanto, que foi até ao fim, ficou como assistente da prova, com 35 voltas, eu não dormi. E eu disse assim, eu não quero que isto se repita. eu não sei se conhece um autor, tu fizeste-me lembrar agora o David Goggins, não sei se tu conheces. Li há Uh, pouco tempo o Can't Hurt Me, ainda não tinha, já o conhecia, mas nunca tinha lido. ele diz uma coisa que é, porque ele fez muito este tipo de levar ao extremo muitas coisas, e ele muitas vezes diz que o cérebro pega-te estas partidas, não é? E mal tu estás a tomar o banho, não é? Ele está a falar tipo no Bloods, mal estás a tocar o sino, a tomar o banho, estás a desistes, mas sentes logo, opá, porque é que eu fui fazer isto? Porque, e há este potencial enorme, não é? Nas backyards, que eu acho fascinante, mesmo que chegam a um certo ponto que vocês começam a ter alucinações. É o pessoal que corre, não é? Eu nunca me aconteceu, mas tenho pessoas, dois amigos em concreto, o José Monsanto, que numa backyard fomos a fazer a Espanha, no meio de Espanha, mesmo no Planalto, nos arredores de Madrid. Ele, a certa altura, disse que viu um barco no percurso, quando nem sequer um rio havia ali próximo, diz que viu um barco. E há pouco tempo, também noutra backyard em Espanha, na altura o Tiago, que bateu o recorde nacional nessa prova, ele não seguiu para a volta seguinte, tinha feito a volta 38, não saiu para a volta 39, porque ele confundiu uma laranjeira que estava junto à estrada com uma senhora que tinha um bebê nos braços. E ele falou para a laranjeira a pensar que estava a falar com uma senhora. E ele disse assim: "Epá, não vou sair por isso." Sim, eu nunca me aconteceu, mas há pessoas que têm alucinações, veem as coisas mais bizarras. Ah, e essas partidas que falaste, sim, acontecem e é um desafio grande. Eu, o livro, fiquei surpreendido, porquê? Porque eu não. Eu acho que ele, lá está num patamar que a grande maioria de nós estamos. E tudo se treina, porque deu para perceber que a vida dele era uma vida completamente. Ele não era um atleta, nem de perto nem de longe. Transformou-se na pessoa que se transformou. Uh, eu não sei se eu e a grande maioria de nós conseguimos chegar àquele extremo, porque eu em certos momentos no livro eu pensei assim, isto é extremo demais. Isto é extremo demais. Quando ele chega a correr com as duas pernas partidas e coisas do género, eu aí já acho que estamos a entrar num patamar. Gostei da parte do mindset, se treinar o mindset e isso, mas também é giro, porque um dos maiores backyarders do mundo, o neozelandês, o Sam Harvey, quando ele começou a fazer backyards mais a sério, e ele já fez 101 voltas, para tu teres a noção, 101 voltas, ele houve ali uma altura que estava sempre nas stories dele a desafiar o David Goggins a ir para uma backyard, a dizer, não, tens de ir experimentar isto, porque já fizeste muita coisa, mas uma coisa como esta ainda não fizeste. E não sei se depois o David Goggins respondia ou não, mas ele estava sempre a provocá-lo. O que é certo é que o David Goggins ainda não fez nenhuma. Talvez um dia venha a fazer. Já ganhou a Badwater, já fez uma série já teve uma série de provas com muito bons resultados. Numa backyard nunca se meteu. Porque a backyard, ao mesmo tempo, tem aquela questão que é a parte mais facilitadora que te ajuda em menos de cada hora estás com a tua equipa e saberes que tens ali um porto seguro para te alimentares e não sei o quê, e numa ultramaratona de montanha às vezes andas 3, 4, 5 horas sozinho a saber será que eu chego ao próximo abastecimento, se fico aqui o que é que me acontece, e se calhar é isso que te obriga a ir, também ao mesmo tempo é o teu maior problema, porque a partir do momento que estás sentado,
a grande maioria das desistências numa backyard acontecem no momento entre que estás sentado e tens de te levantar para a partida seguinte. É raríssimo alguém chegar depois da hora. Eu estava a dizer isso à minha namorada, que eu imagino que a maior parte das desistências fosse assentar a força mental que tu tens que ter, porque uma coisa é estás em movimento, outra coisa é quando paras, é pá, e não é? Tens aquelas dores e depois queres levantar e usar a força mental outra vez. E mesmo os teus adversários, imagina que tu tens uma pessoa tipo o David Goggins que não desiste, mesmo que estejas completamente destruído. Eu ainda recentemente o Lionel, que vai fazer o backyard contigo, uh, ele quando desistiu, ele estava na meta a fazer flexões a dizer que as pernas já não iam, mas os braços iam, que é este tipo de mind games que por muito que vocês se apoiem, vocês também se querem superar uns aos outros. Certo, certo. E a questão é essa, a certa altura é uma questão de, por muito mais voltas que queiramos fazer, se já estamos num determinado patamar, diz assim, se ele continuar, eu tenho de continuar também, ou eu quero continuar. Porque depois só pode ganhar um. E já aconteceu provas em que desistem os dois na mesma volta, não há vencedor. São dois considerados desistentes e a vitória não é atribuída a ninguém. Ficam os dois com aquela volta. Olha, o melhor exemplo disso é no Campeonato do Mundo por Seleções em 2022, ganharam os Estados Unidos. Os 15 dos Estados Unidos foram os que fizeram, o somatório dos 15 foram os que fizeram mais voltas. Mas os dois últimos atletas em prova foram dois belgas. Fizeram 101 voltas. E os dois, à volta 101, decidiram que não faziam mais. Já tinham passado a barreira, foram os primeiros a passar a barreira das 100 voltas, e não houve vitória atribuída. No entanto, ficaram os dois com o recorde do mundo com 101 voltas. A BQR tem isso, efetivamente, que tens de fazer o possível para te obrigar a levantar da cadeira. E por isso é que eu disse há bocado, depois dessa prova do Campeonato do Mundo, disse assim, eu não quero voltar a fazer uma backyard, a desistir, a não ser que seja, ou por uma lesão, e se for uma lesão isso é impeditivo, não podes continuar, ou então, se chegares depois da hora. E só fiz mais duas, fiz em 2023 a de Lisboa, em setembro, que ganhei e que me deu o bilhete para entrar outra vez na seleção, e fiz agora em 2024 em La Parra, em março, e eu a essa de La Parra ia com um objetivo, que era chegar ao recorde nacional e ultrapassá-lo. Se depois alguém ainda fizesse mais voltas que eu e ficasse essa pessoa com o recorde nacional, perfeito. Eu tinha essa barreira de fazer 37 voltas pelo menos. E à volta 31 eu deixei de conseguir correr. E cheguei depois da hora. Mas pronto, cheguei depois da hora, não estava a conseguir correr, a andar já não era suficiente para fazer a volta na hora e desisti. E pensei assim, pá, não era o que eu queria, não era o que queria ter continuado, mas não consegui correr por motivos que ainda hoje não sei explicar porque acho que foi aqui um bloqueio mental qualquer que tive. O meu cérebro não me deixava correr, eu conseguia andar, não tinha tinha dores, como é óbvio, andava ali há 31 horas, tinha dores nas pernas, tinha dores nas costas, mas não tinha nenhuma lesão impeditiva, não tinha os pés com bolhas, nem nada que se parecesse, mas sempre que eu queria correr, tentar meter um trote que fosse, parecia que tinha uma trela a puxar-me para trás. O cérebro a dizer, não corres mais. E não dava, apesar de eu dizer assim, eu quero correr, havia algum mecanismo que me não deixava correr. E não consegui correr. E ainda hoje nunca mais me voltou a acontecer. Nunca mais me voltou a acontecer. E sabes que muitas vezes, não é? O nosso corpo e o nosso cérebro tem esta inteligência que se calhar estava-te a tentar proteger, não é? Do que vem, porque nós, não é? Ultramaratonistas ou maratonistas, mas os ultramaratonistas, não é? Costuma-se dizer que é o portal para a alma, não é? Falar com Deus, as ultras. Porque há gente que é tão forte a nível mental que leva mesmo ao limite, leva o corpo até quase A ao ultrapassar. enlouquecer. Exatamente. Exatamente. E eu concordo contigo, acho que foi algo desse género. Aliás, depois falei com várias pessoas que me disseram, como tu me estás a dizer, o meu osteopata disse-me assim, Alexandre, provavelmente
era o teu corpo a dizer que já não ia dar mais. Naquele momento, até podias não ter nada de grave que te impedisse de continuar, mas se calhar ninguém te garante aí, passado uma hora ou o que fosse, pudesses ter algum tipo de colapso mais grave. E temos de respeitar o corpo e a decisão do corpo. Foi um bocado frustrante, efetivamente, porque não estava. Nessa prova consegui fazer uma coisa que andei a treinar para ela, que era: eu durmo bem, mas não sou aquela pessoa que adormece com toda a facilidade do mundo. Numa backyard há tipos, e eu vi isso lá está no Campeonato do Mundo, o vencedor, o Hugo Alves, ele chega numa volta, à volta 30, chovia copiosamente, Miguel, mas chovia a sério, ou seja, ele vem ensopado. Ele chega no minuto 45 e ele senta-se, e atenção, não se senta numa daquelas cadeiras XPTO, numa daquelas cadeiras de esplanada, de plástico duro, branca. Ele senta-se e diz para o tipo da equipa dele: olha, acordas-me ao minuto 58 com um café. E senta-se, reclina-se assim um bocadinho, e passado em 30 segundos estava a dormir. E eu digo assim: como é que este gajo fez isto? Eu estava a ver, eu estava ali sentado, a 2 metros, a 2 não, 5 metros dele. Digo assim: como é que este gajo faz isto? Porque o cansaço por si só não explica isso. Porque às vezes, quando estamos muito cansados, adormecer ainda custa mais. E eu digo assim: não, eu tenho de treinar isto. Eu tenho de treinar isto. E então, o que é que eu comecei a fazer? Quando comecei a preparar essa prova em La Parra, comecei, à hora do almoço, de vez em quando, a ir para o carro, metia-me no banco de trás do carro, programava o relógio para 15 minutos e obrigar-me a dormir. Até que, hoje em dia, já é um processo que me leva 1 minuto e meio, 2 minutos. E consigo dormitar ali durante algum tempo. Consegui replicar depois isso na prova, levava nas primeiras horas da noite, ali a partir da meia-noite, fazer voltas um bocadinho mais rápidas, em 45, 46 minutos, para poder ir para o banco de trás do carro da Andreia e dormir um bocado. E consegui. Ela ia-me chamar depois. E consegui dormir durante, no intervalo de 3 voltas, consegui dormir. E foi suficiente para, no dia seguinte, nunca ter sentido sono. E as coisas estavam a correr bem. Cheguei pela primeira vez às 30 voltas, que são 200 quilómetros. Foi a primeira vez que passei os 200 quilómetros e estava tudo a correr bem, até ter tido esse impedimento. Não me deixou correr. Também lá está, não tenho uma explicação factual para a coisa, mas também não fiquei, na altura fiquei um bocadinho chateado, ou mais do que chateado, frustrado é a melhor expressão, mas também não foi isso que me tirou o sono nem de perto nem de longe, e pensei assim: siga. Agora vamos ter a prova do Campeonato do Mundo em outubro. Estou a seguir o meu plano de treinos. Há bocado, antes de começarmos esta conversa, estava a planear as próximas semanas, que, ao contrário do que fiz noutras ocasiões, estou a fazer blocos de 3, 4 semanas de plano de treinos, porque tenho de gerir melhor a agenda profissional e pessoal e não consigo planear a tão longo prazo, e então prefiro fazer blocos de 3 ou 4 semanas, em que depois na própria semana há dias que tenho de adaptar, consoante as solicitações, seja da vida profissional, seja da vida pessoal. E tem estado a correr bem e vou para aproveitar. É uma prova do Campeonato do Mundo, estamos a falar que são para aí 50 países, da outra vez participámos 38 países, Portugal ficou no 19º lugar, desta vez devem ser 50 países, vão ser 15 atletas por país e vai ser um evento global, transmitido globalmente, vai ser seguido, vai ser uma coisa em grande, e participar numa prova dessa dimensão é muito, muito interessante, e mais do que interessante, é mesmo, é aquilo que. Qual de nós que gosta de desporto nunca sonhou um dia poder representar o país num evento global? Obviamente isto não é um evento reconhecido pela Federação Portuguesa de Atletismo, nem sequer pela Associação Internacional de Ultramaratonas. É falado, mas não é reconhecido, mas não interessa. É algo em que tu vais a representar o teu país, e vais a representar o teu país não é porque há um selecionador que diz que vai o Miguel ou que vai o Alexandre, não, é pelo teu mérito. É pelo número de voltas ou por teres ganho uma prova que te dava a entrada direta na seleção. E isso também é bom, porque não existem questões subjetivas. Não sei se acompanhaste há relativamente pouco tempo, quando foi o Campeonato do Mundo de Trail,
Houve pá, aí umas polémicas tremendas porque o selecionador convocou algumas pessoas quando havia outras que supostamente estavam em melhor condição, mas porque não queriam fazer determinadas coisas não foram convocadas. E, pá, isso para mim mete-me um bocado de Sim, sim. impressão. Mete-me um bocado de impressão. Mesmo cá de Estado também houve assim umas coisas assim um bocado esquisitas, portanto é bom tu saberes que é por mérito e mesmo vocês, não é? Tu depois na prova vocês é a equipa que der mais voltas e vocês fazem tipo em modo corporativo uns com os outros, fazem tipo uma estratégia ou como é que isso funciona? O melhor é as pessoas sabem que a equipa vai ficar tão melhor colocada quanto mais voltas fizerem os 15 atletas. Por isso, todos temos de puxar uns pelos outros eh, para tentarmos, eh, para tentarmos chegar o mais longe possível. Mas, ao mesmo tempo, existe uma competição individual, porque o vencedor de cada país é o que vai representar Portugal no Campeonato do Mundo individual, que é no ano seguinte, lá no quintal original, no backyard original do LED. E aí a coisa tem essa vertente. Temos de puxar todos uns pelos outros, mas quanto mais voltas fizermos, mais difícil vai ser para o vencedor, porque vai ter de fazer mais voltas. Em 2022, como era a primeira vez e nem toda a gente se conhecia, foi assim um bocadinho. Não foi a backyard que me deu mais gosto de fazer, confesso. Este ano acho que vai ser diferente, porque já isto é um circuito ainda relativamente fechado de pessoas que participam nisto, já quase todos nos conhecemos e acredito que vamos puxar todos uns pelos outros de uma forma mais saudável e de uma forma, sobretudo, mais amigável, porque já existe essa proximidade. Aliás, temos um grupo do WhatsApp em que se calhar estamos lá meia dúzia dos que vão participar nos 15, e até lá eu já falei com o Tiago, se calhar a ver se tentamos organizar um treino em que os 15 estejamos juntos, para um fim de semana estarmos juntos, para podermos organizar um treino e nos conhecermos um bocadinho melhor, principalmente aquelas pessoas que estão mais distantes umas das outras. Por isso, sim, vai ser interessante. E tu, eu agora tive uma questão aqui na cabeça que é, imagina, na tua equipa de suporte, mesmo quando fazes uma backyard, estavas a falar da tua namorada, mas poderias tu ter, imagina, tipo alguém, tipo um treinador mental, ou alguém que te, Sim, naquela altura querias desistir, podia-te puxar por ti, isso é permitido? sim, é permitido, sim. É Ah, permitido, aliás, numa prova, na prova em que foi batido o recorde do mundo, na Austrália, o Phil Gore, que na altura fez 102 voltas, neste momento o recorde do mundo já são 108, ele tinha lá o coach mental dele, presencialmente. E ele teve a ajudá-lo com hipnose e tudo, em determinada altura. Quando ele depois, nesse mesmo ano, foi à prova individual do Campeonato do Mundo, e era nos Estados Unidos, ele é australiano, chegou a fazer videochamadas com ele. Chegou a fazer videochamadas com ele, porque depois tu consegues acompanhar isto tudo no YouTube, que também é interessante. Por isso, sim, isso é permitido. Pode haver, pode estar limitado pela organização, tu teres um número de pessoas que só pode estar contigo. Imagina, uma ou duas pessoas, mas isso aplica-se mais às fases iniciais da prova. Porquê? Quantos mais participantes existam, mais acompanhantes e o espaço por norma é limitado. Mas quando já estamos a falar, estão 5, 6, 7 pessoas em prova, aí o espaço já abunda, porque depois a BQR tem esse problema que à medida que as pessoas vão desistindo, estão muito cansadas, vão-se embora. É uma prova que para o vencedor é um bocadinho anticlimax, porquê? Porque não está lá praticamente ninguém. Já quase toda a gente foi embora quando a prova termina. E aí já podes ter mais pessoas contigo. Mas sim, não há nada que te impeça de teres alguém que te faça essa proximidade. Eu confesso que nunca trabalhei com ninguém. Aliás, eu não tenho treinador, nem físico, nem mental. Não é porque não queira, nunca procurei. Não digo que não me ajudasse, provavelmente sim, iria ter uma ajuda,
só que nunca se proporcionou, percebe? Nunca tive uma ligação, porque eu acho que é necessário também ter uma ligação forte com a pessoa. E quando eu digo ligação, não tem de ser necessariamente uma questão de amizade, tem de haver ali um equilíbrio entre as pessoas em que as duas, se calhar, tenham os mesmos pontos de vista. Eu sei que para alguém como tu, que também gosta dessa área e trabalha nessa área, pode se calhar parecer demasiado naif da minha parte, mas eu até hoje ainda não senti essa ligação, se calhar com ninguém, para fazer isso. Mesmo o treino físico, backyard já há tão pouca gente a fazer e há tão pouca gente com experiência que é complexo arranjares alguém que te faça um plano de treinos específico para isto. E eu prefiro ir jogando com a minha experiência, que também já é alguma, já são muitos anos de lutas, muitos quilómetros, prefiro ir jogando com isso para fazer o meu próprio plano de treinos. A parte mental, é pá, vou lendo coisas, gosto muito de livros de não ficção, seja de superação, seja de biografias, porque mesmo biografias de pessoas que não tenham nada a ver com a área do desporto. Olha, não sei se já leste do Agassi é espetacular. A biografia do Agassi, em termos de superação desportiva e mental, é muito, muito boa. Mas depois gosto de biografias de música, do Bruce Springsteen, por exemplo, é excelente, porque mostra toda aquela vontade que ele quis ser uma estrela de rock para chegar lá e ter chegado lá. Esse tipo de histórias gosto muito, porque uma pessoa, nem que seja só uma parte muito específica, vai buscando coisas que te depois ajudam no teu dia-a-dia, não só pessoal como profissional, mas sobretudo nesta parte da corrida. Eu gosto de aplicar muitas coisas que vou aprendendo, mesmo que pequeninas, para ir aplicando. Se me disseres, vais-me ver, se me perguntares se me vais ver a correr uma backyard com as duas pernas partidas como o outro, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque a minha tolerância à dor não é assim tão grande, não é assim tão grande. Não é E assim tão grande. também, e também não é, nós quando falamos, não é, das pernas partidas, se a identidade dele e o porquê dele estiver tão envolvido nisso, não é? Faz. Agora para ti, se calhar, opá, pronto, faz as backyards, mas não estás. Eu não quero dizer que estás tão disposto a ir ao extremo, mas se calhar não é tão. Tens, se calhar, a vida mais balanceada. Não, entendes o que quero Sim, dizer? tenho. Isso é um bom ponto, porque eu gosto disto, gosto muito de me superar, gosto mesmo muito de me superar. Pá, mas é preciso ver, não é isto que paga as contas e sobretudo, não quero que isto meta em causa o meu bem-estar. Não quero, porque se é para me deixar aleijado a sério, epá, isso para mim é uma estupidez. Fazer ultramaratonas já não é a coisa mais espetacular para a tua saúde. Já tens de fazer. Tenho que tomar multivitamínicos para me ajudar com aquilo que não tenho na alimentação. Tomo para as articulações, tomo magnésio e potássio para. Lá está. O necessário para me ajudar para lá da alimentação. Tenho cuidado, por exemplo, eu a partir de segunda-feira, dia 19 de agosto, eh, vão faltar exatamente 2 meses para a prova. Vou cortar completamente com o álcool. Vou estar 2 meses sem beber álcool e sem beber café. Para quê? Para quando chegar à altura da prova e quiserem ingerir cafeína, o efeito seja mais intenso. Uh, e faço esse tipo de sacrifícios porque gosto, porque me quero superar. Epá, mas daí a que esta atividade me destrua a vida. Tenho muita gente que não corre ou que corre muito pouco e diz assim: Ei, tu vais lixar os joelhos todos, ou vais lixar o coração. Eu digo assim: não, a ideia, eu quero correr, quero ter 80 anos e continuar a correr, como há gente que o faz. Agora, para isso tens de ter cuidado. Tens de ter o cuidado de ter limites. E quando eu digo limites é não pôr isto acima de tudo. Porque eu só via pôr isto acima de tudo se fosse profissional. Se isto fosse a minha vida. Acabaram agora os Jogos Olímpicos. Quem anda nesta vida da corrida nem pode fazer uma pequena ideia ou uma pequena parte do que devem ser os sacrifícios daquela gente. E é por isso que a grande maioria dos atletas de alta competição, quando terminam a carreira, pá, muitas vezes estão completamente destruídos fisicamente, não é? Ou ficam completamente irreconhecíveis. Não sei se viste uma fotografia muito recentemente que foi partilhada nas redes sociais, como é que o Usain Bolt está, não é?
Um tipo que era todo fit e agora está com uma barrigaça, com um aspecto que tu dizes assim, como é que este gajo já foi o homem mais rápido do mundo? Porque é normal, foram tantos anos de sacrifício que os gajos, a certa altura, deixam-se ir. Porque cá em Portugal temos dois exemplos completamente paradigmáticos, a Rosa Mota e o Carlos Lopes. A Rosa Mota continua a bater recordes. Carlos Lopes nem nunca mais se calhar correu, não é? Aparece em eventos, mas nunca mais correu. E a Rosa Mota continua com 65 anos a bater recordes para o escalão da idade. E a correr mais depressa que se calhar a grande maioria de nós. Essa é que é a Sim. realidade. Porquê? Porque provavelmente lá está, fez as coisas para poder ter uma vida que lhe permita isso. E esse é o meu principal objetivo. É a corrida ser uma ajuda para ter uma vida mais saudável, divertir-me, poder superar-me, e as ultramaratonas são excelentes para isso, mas, sobretudo, poder ter uma vida continuada de bem-estar, sem pôr em causa a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Ah, e estavas a falar aqui, não é, deste planeamento, não é? E tu és gestor, e tu estavas a dizer como é que isto também mexe com aqui a corrida e a organização também te ajuda a nível profissional, porque depois mesmo a resistência mental, isto uh, nós tocamos numa, não é, numa fatia da vida e tem impacto no resto. Tu agora vais-te rir, porque quando eu andei a preparar a prova de março em La Parra, eu a certa altura no trabalho comecei a fazer isto, que não é nada novo, porque já existem os mais diferentes métodos, uns por um caminho, outros por outro, mas o que é que eu comecei a fazer? Comecei a planear as minhas tarefas, não eu não chamava por hora, era por volta backyard. Eu metia o relógio e tinha 55 minutos para fazer uma determinada coisa. Ao fim desse tempo, o despertador, o alarme tocava e eu tinha ali 4 ou 5 minutos de pausa, quase como se estivesse no intervalo da volta. E então, na hora seguinte, voltava a essa lógica. Ou seja, até durante algum tempo no trabalho, agora não estou a fazer isso, mas durante algum tempo no trabalho, apliquei a mesma, era como se estivesse, durante as horas de trabalho, a aplicar o conceito de backyard. E há um conceito, não sei se tu conheces, que é um conceito italiano, é o Do Pomodoro. Pomodoro. Exatamente. Sim, sim, sim. Muitas vezes, eu antes tentava fazer maratonas 6 horas às vezes a estudar, em cursos, em livros, e não tinham mesmo, porque a minha atenção começava A tudo o que dispersar. mexia. Exatamente. Eu comecei a aplicar, não é, os timers de meia hora, uma hora, afinal 2 horas tirar meia hora, e realmente a minha concentração e o meu foco melhorou, que foi uma coisa paga. E eu pensei assim, porque é que eu não aplico isto também no contexto? Ao mesmo tempo, estás-te a habituar a ter aquele ciclo daquela hora, sendo que não deixa de ser uma hora, mas é como dizia, eu não chamava uma hora. Às vezes perguntávamos assim, quanto tempo é que isto vai demorar? E eu, 3 voltas backyard. E as pessoas ficavam a olhar para mim, 3 voltas backyard, isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai demorar quase 3 horas. Ok. E eu começava a aplicar esse tipo de coisa também no trabalho, porque ajuda-te a focar. E seja a trabalhar, seja numa prova, tu tens de estar focado. Se não estiveres focado, mesmo que depois na prova queiras ir com a mente o mais vazia possível, tens de ter esse foco de saber em todo momento em que ponto estás, porque isso é importante. Nas primeiras voltas backyard, uma das coisas mais importantes que podes fazer é começar a ganhar pontos de referência. Ora, eu passo junto a esta árvore ao minuto 20, depois passo ali ao minuto 40, e já sabes que vais dentro daquilo que te permite fazer a volta sem comprometer o tempo de descanso que queres. E isso, aplicando isso, é importante. É importante. Por exemplo, no trabalho tenho as notificações desligadas. Porque se um gajo tem as notificações do e-mail ligadas, aquilo quer dizer, constantemente estão a aparecer coisas e tu, a certa altura, tens aquela tendência de carregar e de ver o que é. E muitas vezes, se calhar, estão lá coisas que são urgentes mesmo. Eu estou sempre a dizer às pessoas com quem trabalho: se há uma coisa mesmo urgente, liguem. Se for por e-mail, epá, eu não vou ver.
Não vou ver naquele momento, vou ver depois. Naquele momento posso e quase certeza estou a fazer outra coisa e não vou ver. E liguem-me se for alguma coisa mesmo muito urgente. E mesmo as urgências. Uma pessoa tem depois também habituar as pessoas a relativizar uma urgência. Não, para ti pode ser muito urgente, porque naquele momento queres fazer aquilo e tens de resolver aquele assunto, para ti pode não ser tão urgente. E se falarmos os dois, se calhar chegamos à conclusão que não é urgente. Ou então podes-me dizer, efetivamente é uma coisa mesmo urgente, é uma coisa que apareceu naquele momento e que tem de ter uma resposta naquele momento, e as pessoas, isso também se treina, também se ajuda, também nos ajudamos uns aos outros a poder chegar a esse tipo de conclusões. E tu estavas a falar agora, não é? A nossa atenção agora, não é? No século XXI é quase o petróleo, porque toda a gente quer a nossa atenção, não é? Nas redes sociais, as notificações, e trabalhar essa atenção, não é? Então, mesmo no trabalho, e aquele hiperfoco, estás ali e é para fazer. Eu confesso que às vezes ainda me custa estar desligado, estar totalmente desligado, ainda me custa. E há dias que não é assim tão fácil. Também tem a ver, obviamente, com os dias. Há dias mais exigentes, em que aí é fácil, porque se o dia é exigente por natureza, até te esqueces que o telefone existe ou que existem outras coisas, se são dias que às vezes não são tão exigentes, e todos temos isso, temos picos no trabalho, não é? A atenção dispersa-se com mais facilidade. Mas isso lá está, é como tudo, é uma questão também de treino, de hábito, existe imensa literatura sobre isso, é uma questão das pessoas, das pessoas trabalharem. Eu confesso que uma das coisas que mais me surpreende na vida atual da grande maioria de nós é que nunca tivemos tanta informação. E muitas vezes ela é tão mal usada, ou tão pouco usada, nem é mal, é pouco usada, porque a informação existe, a informação, a maior parte das pessoas queixa, pois, mas é demasiada informação, eu nem sei muito bem por onde hei de começar. Mas isto depende de ti, o que é que tu precisas efetivamente. Se tu souberes o que precisas, que informação precisas de procurar, que ajuda precisas de ter, vais procurá-la. Se na internet não tens tudo que te possa ajudar ou é demasiado, então direcionas-te para um livro, em que aí provavelmente as coisas já estão mais focadas. Mas os níveis de leitura hoje em dia são assustadores. Eu trabalho no ramo editorial, como já te disse, nunca se venderam tantos livros como agora. Mas, paradoxalmente, parece que conhece cada vez menos pessoas a ler. Então, as novas gerações é uma coisa assustadora. Os miúdos até aos 25 anos leem cada vez menos. Há aqueles que leem muitos, e eu tenho dois filhos que são completamente o oposto um do outro. A Margarida lê 4, 5 livros por mês, o Miguel não pega num livro. Não pega num livro. E por muito que eu e a mãe insistimos com ele e que tentamos arranjar coisas que sejam motivadoras para ele ler, esquece. Para ele ler é um sacrifício, como é para muita gente. Já a Margarida não, lê por prazer. É como eu só não leio mais porque a grande maioria das vezes, quando leio é quando vou para a cama. E às vezes, há noites que aguento 20 páginas, há noites que aguento uma página. Eu praticamente só leio na cama. Agora nas férias tenho mais tempo, então ontem na praia, depois de dar a minha voltinha backyard, estive lá um bom bocado sentado a ler e nas férias consigo ter mais tempo disponível para ler. No dia a dia, já tenho de ler tanta coisa no trabalho que às vezes o parar para ler mais não é coisa que me dê propriamente mais gozo. E como depois a grande maioria do tempo que efetivamente tenho para mim invisto em treino, a leitura acaba por ficar um bocadinho em segundo plano. Gostava de ler mais, mas não. Eu, se conseguir ler um livro por mês, já fico satisfeito. Se ler 12 livros no ano, ou 15, 20, vá que seja, ainda por cima, gosto de histórias às vezes mais, mais densas, maiores, que me levam mais tempo. Por exemplo, a biografia do Michael Jordan, e é um tema que me interessava. É um livro tem quase 700 páginas, devo ter demorado uns 2 meses a ler aquilo, porque ia lendo aos bocados. Gostava de ter despachado aquilo em menos tempo, mas não tinha disponibilidade, sobretudo, de tempo. Mas quando dizemos, essa é outra queixa recorrente, não é? As pessoas dizem que não têm tempo. É verdade. A grande maioria de nós tem tantas solicitações que arranjar tempo.
todos conseguimos arranjar tempo. Temos é de arranjar para aquilo que efetivamente nos dê mais gozo. A mim, o que é que me dá mais gozo? Para lá da vida profissional e pessoal, é a corrida. É a corrida, então é aí que eu invisto o meu tempo. Muito, esta preparação, por exemplo, estou a fazer uma coisa que hoje em dia a minha vida também já me permite isso, que é os meus filhos já são mais velhos, já não estão tão dependentes de mim, da mãe, sobretudo agora na altura das férias, porque eles têm férias de 3 meses e nós não temos tanto tempo, não é? Eu consigo ir e vir quase todos os dias a correr ou de bicicleta de ir para o trabalho. No início da semana levo o carro com a roupa, deixo lá as coisas preparadas para a semana toda, o carro fica lá parado na garagem e venho a correr para casa. Na manhã seguinte vou de bicicleta para o trabalho, regresso outra vez de bicicleta ou regresso a correr e ando assim para trás e para diante. A administração da minha empresa, felizmente, foi sensível aos meus apelos. Eu andei ali durante algum tempo a dizer que devíamos lá ter um balneário, um sítio para ter um duche, porque eu não precisava, eu até lhe disse, eu nem preciso de água quente. Foi uma coisa que eu mudei também na preparação para a prova de La Parra. Desde outubro do ano passado, que a esmagadora maioria dos meus duches são de água fria. Também para ajudar a treinar o mental, o desconforto. Hoje em dia já não me custa nada. Eu nunca andei tanto tempo na água na praia como andei este verão. Porquê? Porque antes a água é fria, não é? Com 16, 17 graus, 18 graus é fria. Mas, no entanto, hoje em dia não me custa nada. Porquê? Porque eu no pico do inverno andei a tomar banhos de água fria. E não me custava, já não me custa. E, como passei a ter o balneário lá no trabalho, posso fazer isto. Antes só podia vir a correr para casa ou vir de bicicleta se depois na manhã seguinte alguém me desse uma boleia. Para andar a chatear outras pessoas era aborrecido. E assim tenho essa facilidade. Tento aproveitar o tempo o máximo possível para poder encaixar a questão dos treinos. Tens-te de deslocar, te deslocas-te a correr. Aliás, o David Goggins também falava muitas vezes isso no livro, que ia de bicicleta para o trabalho ou regressava a correr. Eu já fazia isso antes de ler o livro, porque uma das inspirações é o atual recordista do mundo backyard, o Harvey Boa, Lewis. exatamente. Ele há mais de 20 anos que faz isso. Vai todos os dias e vem para a escola a correr. E ele mora a 5 milhas da escola. Mas é como eu moro a uns 14, 15 quilómetros do meu trabalho. E a correr, não vou pelas mesmas estradas, porque tenho parte da autoestrada quando vou de carro, a correr não vou pela autoestrada, como é óbvio, faço os mesmos 15 quilómetros. Mas, por exemplo, quando venho de bicicleta dou uma volta maior. Faço 25, para quê? Para poder aproveitar, de bicicleta vais mais depressa, não é? Para poder aproveitar aquela hora e pouco de treino que tens na deslocação. E o tempo tem de se arranjar. Nesta preparação faço assim, na anterior, quase todos os dias, quando foi a preparação para a La Parra, houve ali semanas que eu quase todos os dias me levantava às 3h30, 4 da manhã, para já andar a correr até às 7 da manhã, para fazer 3 horas de treino. Porque na altura ainda não conseguia ainda não tinha o balneário lá no trabalho, não conseguia fazer queria fazer 3 horas de treino por dia. Epá, não ia, era raro o dia que fazia bidiários. Então o que é que eu fazia? Despachava tudo logo de manhã. Estava mais cedo, acordava mais cedo para despachar tudo logo de manhã. Por isso o tempo arranja-se se quisermos, não é? E tu, este acumulado, este volume enorme que tu vais acabando por ter, a nível de recuperação, o que é que tu fazes para não te lesionar? Olha, o segredo maior é correres em ritmo lento. Aquilo que hoje em dia se fala muito, a zona 2, pois a zona varia muito entre o que são os teus batimentos cardíacos. A grande maioria dos meus treinos andam ali numa média de 115, 120 BPM por minuto. Porquê? Porque são treinos lentos. Mesmo os treinos que vou para o trabalho, vou ali a um ritmo de 5,50, 6, às vezes 6,5. Porquê? Porque não quero passar uma determinada pulsação e quero, mais importante do que o ritmo propriamente dito, é o tempo em movimento. E isso é aquele tipo de treino que, em termos cardiovasculares, não te traz impacto nenhum, pelo contrário, até é benéfico no longo prazo. Em termos de cansaço, como cardiovascularmente não estás a trabalhar tanto, a recuperação, depois com a consistência, acaba por ser mais natural. Eu estive 7 semanas lesionado depois de La Parra.
nunca tinha estado tanto tempo parado. Tive uma bursite no pé direito. Não sei se sabes o que é uma bursite. Nós temos bolsas por baixo dos dedos dos Ok. pés e são bolsas de líquido que servem para amortecer o impacto que nós fazemos com os tendões e com os ossos. Por excesso de carga, e eu naqueles 4 meses na preparação para essa prova fiz 3.000 quilómetros. Eu fiz mais quilómetros naqueles 4 meses nos meus primeiros 3 anos de corrida. Só Pois. para uma pessoa ter este tipo. E se em termos puramente cardiovasculares ou de recuperação do dia a dia estava bem, o pé depois ressentiu-se disso. Eu tive 2 semanas parado depois da prova e sem dor nenhuma. No dia de Páscoa, foi 31 de março, a seguir ao almoço, levantei e assim que pusei o pé disse: ui, aqui qualquer coisa não está bem. Eu na segunda-feira tinha planeado voltar aos treinos, lentamente, porque a ideia era ir à Bikear de Braga. Na altura a minha ideia era ir à Bikear de Braga, tentar fazer voltas o máximo que conseguisse. Ainda fui treinar, não me estava a sentir confortável, sentia ali como se tivesses uma bola. Eu até pensei que era alguma fascite plantar que se estava a criar, mas na zona de onde era, eu fiquei logo desconfiado que não era. Mandei logo uma mensagem ao meu osteopata. Ele disse-me: pá, tenta outra vez amanhã, se sentires a mesma coisa, depois fala comigo. E ele até me disse que pensava que era uma coisa pior, que era síndrome de Morton, que é uma lesão, aí não na tal bolsa de líquido, mas mesmo no nervo. E se fosse no nervo, isso implicava operação. Pá, ele disse assim: eu com os meios que tenho não consigo fazer isso, aconselho-te a fazeres uma ressonância magnética para despistar. Fui fazer, marquei consulta com o ortopedista. Ele, pelos sintomas que ele disse, concordou com o osteopata. Era provável que fosse o tal síndrome de Morton, que eu nunca tinha ouvido falar. Também me disse logo que aquilo não tinha cura, ou seja, para passar era mesmo operar, e operar era retirar o nervo. Se retirasse o nervo, deixavas de ter aquela lesão, mas podias ter uma implicação direta, que era, deixavas de ter sensibilidade no dedo. Pá, isso não sei. Eu fiquei algo assustado, pensei: será que isso não vai afetar o equilíbrio? A ressonância magnética, eu felizmente disse que não era essa lesão, que era só a tal bursite, e a bursite é parar. Tu se parares, dar impacto ao pé, aquilo vai curar. Demora mais ou menos tempo, mas vai curar. E eu, durante aquelas 7 semanas, pá, ia fazendo uma outra bicicleta, ia fazendo um ou outro reforço, pá, mas não tinha aquela motivação de andar a correr, de treinar da mesma forma. Resultado, quando voltei a correr, não estava na tal forma, mas esses treinos lentos e consistentes, ao fim de 3, 4 semanas já me sentia outra vez melhor. Ainda bastante preso de movimentos, mas já me sentia melhor. Fui à Bequiar de Braga, fiz as 10 voltas que queria fazer, e tenho andado a treinar. E agora sim já me sinto outra vez na forma que tinha antes, tanto que no sábado consegui fazer os 50 quilómetros a um ritmo bastante interessante, mesmo que as bikeadas não sejam sobre velocidade. Depois, muito de vez em quando, tens de compensar com um treinito ou outro assim mais intenso para ver o teu nível de forma. Eu, por exemplo, quando estava no pico da preparação para a La Parra, fiz um treino de 30 quilómetros em treino. Nunca tinha feito uma meia maratona tão rápida. Fiz 1h27 em treino. Porquê? Porque estava com aquele andamento todo. E tu, quando tens esse andamento, mesmo treinos mais rápidos, consegues fazê-los com relativa facilidade, sem necessidade. A recuperação maior é não cortar horas no dormir. Eu tento dormir sempre pelo menos 6 horas e meia, 7. O ideal deviam ser 7 horas e meia, 8. Pá, aí já fica mais difícil mesmo. Aliás, porque eu nunca mais dormi o volume de horas que dormia desde que tive filhos. Aqueles primeiros anos acabaram por cortar muito o tempo de sono, e nunca mais me habituei. Para tu teres ideia, antes de ter filhos, era capaz de me deitar à meia-noite e estar a dormir até ao meio-dia. Hoje em dia isso para mim é impensável. É impensável. Se dormir 7 horas e meia ou 8 horas seguidas, o relógio diz logo: ei, excelente, dá-me logo uma pontuação de 92 e 93 em 100 pontos possíveis, porque diz que é mesmo um sono totalmente reparador. E tento fazer isso, porque não, é o principal para te ajudar a recuperar dos treinos, é o descanso. É o descanso. Por acaso, eu concordo. Eu acho que é aquele hábito que, mesmo quando fala-se de alta performance, que ninguém gosta de dizer que é, mas acho que é o essencial mesmo
é o descanso, por muito que não seja tão glamouroso como as saunas, o gelo, o descanso é essencial. Certo, certo, certo. Depois, eu também tenho a facilidade, se por um lado é um trabalho sedentário, por outro lado é um trabalho que é mais mental do que físico. Ou seja, não tenho esse impacto de durante o dia estar a sofrer, porque tenho muita gente conhecida da corrida que, além dos treinos exigentes que fazem, depois tem treinos de trabalhos muito físicos. Físicos nem que seja estar em pé o dia quase todo. E eu digo assim, pá, como é que estas pessoas, depois de treinar o que treinam, seja de manhã, seja ao fim do dia, ainda conseguem estar tantas horas em pé? Obviamente isso também o corpo se vai habituando, se molda a tudo. Mas já o descanso, nem que seja o próprio descanso das pernas, não é o mesmo, como é óbvio. Mas sobretudo as horas de sono são muito importantes, porque eu não sei como é que há pessoas que dormem 4 5 horas e aguentam. Eu não consigo. Eu não sei que se fizer isso durante 3 4 5 dias vou-me arrastando, pá, mas depois a certa altura o termo é esse, é um gajo andar a arrastar-se e aí já não vale a pena. Aí já não vale a pena. E aqui, respeitando o teu tempo, Alexandre, que mensagem final tu gostarias de deixar às pessoas e depois eu toco no ponto final que te queres dizer. A mensagem final vai depender tudo daquilo que as pessoas querem fazer. Muita gente que não corre nada vem ter comigo e diz assim: epá, eu gostava de correr como tu. Eu digo assim: tens de estar preparado ou preparada para teres muita paciência, para teres muita confiança, mas sobretudo paciência, porque isto não é de um dia para o outro. E se nunca correste, o conselho que eu te dou é: sai todos os dias para uma caminhada, nem que seja meia hora, para o teu corpo se ir habituando a movimentar-se. E insiste, tu vais achar aquilo uma seca, vais. Vai ser no inverno, então, com frio, não te apetece ir para a rua, vais. Mas se queres um dia poder fazer uma meia maratona, 10 quilómetros, uma meia maratona, uma maratona, fazer uma ultra, temos que começar todos de alguma maneira. É aquilo que eu dizia no início desta conversa. Comecei ali 2 meses a fazer 2 ou 3 vezes por semana 4,5 km. Hoje em dia, sabendo o receio, não precisava de ter feito isso. Logo começar a correr. Mais valia investir em caminhada primeiro e depois com tempo começar a correr, mas sobretudo fazer mais frequentemente. Teres esse hábito de fazer as coisas frequentemente, e quando eu digo frequentemente, é diariamente. É raro, durante um plano de treinos, meter dias de descanso. Porque, para mim, o descanso é ativo. Eu saio todos os dias para fazer qualquer coisa, nem que seja uma caminhada. Todos os dias eu faço qualquer coisa. Porquê? Porque o corpo já está habituado. E se as pessoas se habituarem a isso, é o melhor que fazem. Por isso, a mensagem principal na questão física é: mexam-se, saiam, nem que seja para uma caminhada de meia hora por dia, porque isso vai fazer uma diferença tremenda. E não é só no bem-estar físico. É aquele momento que temos para espairecer, para não pensar em nada, para não estarmos agarrados ao telemóvel, para não estarmos a ver televisão, para não estarmos a ser solicitados aquilo que tu estavas a falar há bocado. Sai, não leva. Eu, a grande maioria das vezes, se vou com o telefone vai arrumado. Posso, eventualmente, num treino mais longo, levar os headphones para ouvir um bocadinho de música ou um podcast, mas isso já estamos a falar em treinos mais extensos. No dia a dia, não uso nada. Porquê? Porque uso aquele momento para mim. Porque é um momento que nós todos precisamos. Se não forem questões, se não for uma questão de objetivos desportivos, é pá, tirem um bocadinho que seja todos os dias para ler. Não, eu não gosto de ler. Há muita gente que diz: eu gostava de ler, mas eu não gosto de ler. Procurem temas que vos interessem. Temas de história. Se não gostam de ficção, procurem não ficção. Se preferem história. Nunca houve tanta oferta de livros como há neste momento. Há livros para todos os gostos e mais alguns. Seja ler, seja. Mas desconectarmos-nos daquelas coisas que nós já fazemos a maior parte do tempo. Porque o mais fácil é estar 2 horas agarrado ao telemóvel nas redes sociais. Isso é mais fácil. Isso é o mais fácil. E eu continuo a fazê-lo, atenção. Não, Sim, sim. não estou a criticar ninguém porque eu continuo a fazê-lo. Mas quando eu faço, estou naquilo, sei que se calhar é tempo gasto, mal gasto, pá, mas não é que seja consciente. Essas coisas têm muito inconsciente, como é óbvio,
isto também está tudo montado para captar a nossa atenção e para que nós investimos o nosso tempo em coisas que não, se calhar não devíamos investir, mas sobretudo é isso, é fazermos coisas diferentes daquelas que estamos habituados a fazer para podermos evoluir. Naquela preparação que eu te disse, habituei-me, foi duas coisas que eu nunca tinha feito na vida e que eu disse assim, vou fazer diferente. Comecei a tomar banho de água fria e comecei a fazer uma coisa que eu nunca na vida me imaginei a fazer. Foi uma aula no ginásio. Uma coisa é ir ao ginásio. E inscrevi-me durante uns meses em, como é que chama aquilo? Body Pump. Eu nunca na vida me imaginaria a fazer uma aula de grupo, mas eu disse, não, eu quero ir fazer, também um bocadinho influenciado pelo Phil Gore. Ele faz, o único treino de reforço que ele faz é 2 aulas de body pump por semana. Digo assim, o que é isso de body pump? Vou experimentar. Não é uma coisa que gosto. Andei ali 3 semanas ou 4 que eu dizia, isto é horrível, eu testo isto. Mas depois com o tempo uma pessoa habitua-se. Agora não estou a fazer. Mas durante aquele meio ano andei a fazer aulas de body pump. Ou seja, se fizermos coisas diferentes que nos tirem da... E quando eu falo, isso tira-te da zona de conforto. Para mim é um bocado desconfortável, porque estou ali numa sala com pessoas que eu não conheço, com o instrutor a olhar para mim, a dizer, olha, aquele gajo está a fazer figura de urso. Isso para mim, se calhar, já é um bocadinho tirar-me da zona de conforto, estar a ser julgado. Julgado no bom sentido, não é? Porque eles estão lá, supostamente, para nos ajudar. Mas se fizermos coisas diferentes, vamos evoluir. Sobretudo, acho que todos queremos evoluir um bocadinho, como pessoas, como profissionais, como seres humanos, queremos evoluir. Eu acho que tu tocaste aqui num ponto muito engraçado, que é trabalhar esta zona de desconforto, a nossa neuroplasticidade do nosso cérebro, que é, mesmo que seja o pior da sala, eu posso dar o meu exemplo no yoga, tu vais, insistes, porque há ali um crescimento e há ali uma expressão, estás a criar um novo caminho no teu cérebro, um caminho que não estava explorado. E acho que os corredores têm esta capacidade ou de sofrimento ou de exploração que leva às vezes a estes caminhos. Certo, e mais do que não precisamos de ser todos corredores, nem precisamos de fazer todos 300 quilómetros por mês. A grande maioria das pessoas, se saírem para tal caminhada, nem que seja 40 minutos por dia, estão a fazer mais do que a esmagadora maioria das pessoas. E não é que faça disso delas uma pessoa melhor ou que diga assim, aquela pessoa é diferente, mas essas pessoas de certeza absoluta que vão sentir melhorias na vida dela, e não é só por questões físicas, porque se é um dos problemas, o sedentarismo é um dos maiores problemas, e com uma coisa tão básica como uma caminhada por dia podia ajudar as pessoas, se as pessoas não estão disponíveis para isso, provavelmente não estão disponíveis para muito mais. E se isso é assim um desconforto tão grande, pois aí é mais complexo as pessoas poderem evoluir. Pois é uma das coisas que o David Goggins também refere, principalmente nas fases iniciais do livro. Ele tinha tudo para dar errado. Não tinha uma vida privilegiada nem de perto nem de longe. E a grande maioria de nós, no mundo ocidental, temos uma vida privilegiada. Não fazemos ideia do que é a maior parte dos sacrifícios que pessoas em grandes partes do globo têm sequer para conseguir alimentar-se. E nós temos uma vida privilegiada. Eu às vezes, um bocadinho como ironia, uso uma expressão que alguém me vem com parece um problema gigante. Eu digo assim, olha, pronto, lá estamos. Lá estamos nós com os nossos problemas de primeiro mundo. Realmente está aqui uma coisa complicadíssima. E as pessoas ficam a olhar para mim e é outra coisa que eu li no livro que agora estou a acabar, do Manuel Severino Simões, A Última Lição. O gajo a certa altura diz assim, uma das coisas que se perdeu, sobretudo da pandemia em diante, foi a ironia. A grande maioria das pessoas está intolerante à ironia. Ou não a percebe, ou não a quer perceber. E quando tu dizes uma coisa como essa de problemas de primeiro mundo, é verdade. Se tu experimentes aquilo, diz assim, isso não é nada. Comparado com problemas que as pessoas em Gaza ou na Ucrânia ou noutras partes do mundo da África têm, os nossos problemas são isto, zero. Zero. Só temos de os relativizar e pô-los no contexto certo. Claro, se for um problema de saúde teu ou de um familiar direto, uma coisa mesmo grave, aí é um problema grave, como é óbvio. E aí temos de pôr as coisas como elas são. Agora, a grande maioria das coisas que temos no nosso dia a dia. Conhece de certeza imensa gente que se vitimiza constantemente e que diz: eu sou um desgraçado, não tenho sorte nenhuma.
Sorte também se procura, não é? A sorte também se procura, também podemos fazer coisas para mudar aquilo que não nos está a correr tão bem na vida. E, no entanto, as pessoas não estão disponíveis para isso. Eu, do outro dia, tinha uma conversa numa viagem de trabalho com uma colega de trabalho que me dizia assim: já viu, Alexandre? Agora há tanta gente que trabalha como nós trabalhamos e que saiu do outro dia uma reportagem que cada vez mais pessoas a viver na rua, mesmo que não estão desempregadas, estão empregadas, mas não têm dinheiro para pagar sequer uma casa e poderem. Eu digo assim: epá, Cristina, desculpa, mas eu não consigo entender isso. Se a pessoa, uma coisa é, se está empregado, se está a ganhar o seu salário, pá, não pode morar numa casa XPTO, para adequar as coisas à sua realidade. Nem que seja alugar um quarto. Um quarto, a dizer assim, mas às vezes depois a pessoa nem tem uma casa de banho própria para poder estar. Uma casa de banho. Eu se tivesse uma situação dessas, sabe o que é que eu fazia? Eu aproveitava o fato de, se calhar, não ter todas as condições em casa. Escrevia-me, eu no meu ginásio só pago 20 euros por mês. E posso lá ir todos os dias. E tomo lá o meu banho, se eu quiser todos os dias. Aproveitava, fazia exercício, ainda tomava o meu duche diário e gastava 20 euros por mês. Se calhar estamos a falar das mesmas pessoas que dizem que não têm dinheiro para uma casa, mas depois, se for preciso, gastam 10 ou 15 euros por dia em tabaco. Por dia, não é por mês. E eu digo assim, lá está, que nesses exemplos que são referidos, há situações efetivamente difíceis e pessoas que merecem ser ajudadas, há de certeza absoluta. Mas há muita gente que se queixa, não digo sem razão, mas exagera muito nas queixas que tem e, sobretudo, nas dificuldades que supostamente têm na vida quando com um bocadinho de ginástica mental, podiam contornar a grande maioria das dificuldades. E é isso que me mete um bocadinho de impressão hoje em dia. Há muita gente, eu não, felizmente não conheço muita, quando eu digo felizmente se calhar um bocadinho por autodefesa, eu tento. Não é tento, eu afasto-me mesmo. Se há pessoas que têm um mindset, não digo negativo, mas que têm um mindset que anda longe do meu, eu prefiro não me relacionar com elas. Não é por insensibilidade, mas se são pessoas que efetivamente, se eu só conheço num contexto social, seja de corrida, seja profissional, não vou querer relacionar com essas pessoas. Uma coisa é se temos alguém próximo de nós, um irmão, um amigo próximo que cai numa situação que precisa de ajuda, e obviamente é nosso dever, ajudar essas pessoas. Agora, no dia a dia, epá, as pessoas têm de começar a ajudar-se elas próprias. Têm de começar a pensar que o principal culpado ou o principal beneficiário das coisas negativas ou positivas que lhe possam acontecer somos nós próprios. E acho que muita gente cai nessa tentação fácil de culpar toda a gente, e mais alguma, menos a si própria. Isso eu não consigo compreender. Não consigo compreender. São pessoas que precisam de ajuda? Pois, provavelmente. Se às vezes sou a pessoa mais disponível para o fazer, epá, confesso que não. Confesso que não. Alexandre, isto dava conversa para horas, então começaste a falar de livros e, não é, de mindset, ficávamos aqui horas e horas. Eu queria te dar os parabéns e desejar toda a sorte agora para este grande campeonato que tu vais apresentar à seleção e que tenhas um bom bloco e que te divirtas agora no processo. Obrigado. Isso sobretudo é principal. Estou agora nesta fase, estou-me a sentir bem no treino, faltam 2 meses, está-me a correr bem. De certeza absoluta vai ser mais uma experiência espetacular e vai correr bem de certeza. Agradeço também o convite, esta troca de opiniões. Se calhar não, falei mais um bocadinho do que aquilo que era suposto, porque aquilo que te disse ao início achava mais interessante termos uma conversa. Aquilo que te disse também já há bocado em off. Vou-te enviar o meu número e há de certeza absoluta que vamos trocar opiniões no futuro, porque é isso que eu sobretudo gosto.
Gosto de conhecer pessoas nas redes sociais, como acabei por te conhecer a ti, e a grande maioria dos contatos que tenho no mundo da corrida acabei por conhecê-las primeiro no mundo virtual, mas depois gosto sempre de passar para a outra realidade. E eu, com frequência, por motivos profissionais, vou ao Porto e de certeza que um dia havemos de combinar um jantar ou assim, ou um treino, para nos conhecermos pessoalmente, porque para mim tem tudo muito mais sentido se as pessoas se conectarem presencialmente. Às vezes nem que seja um treino em que uma pessoa passa 10 ou 15 quilómetros, não fala grande coisa, mas estamos ali. Estamos ali, e de certeza absoluta, quando as pessoas não se conhecem muito, acabam por falar mais. A grande maioria das pessoas que eu conheço no mundo da corrida, conhecias exatamente neste contexto, num contexto virtual. E hoje em dia, posso dizer que a grande maioria delas são, não digo amizades muito, muito próximas, porque nem todos os dias conseguimos estar com elas, mas há pessoas que hoje em dia são amizades mesmo muito, 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 muito próximas. Pessoas com as quais falo todos os dias. Todos os dias, nem que seja trocar mensagens no WhatsApp, falo todos os dias, porque isso é o mais importante. Por isso, vou-te Olha, enviar o meu contato e depois havemos falar. fica combinado e vamos combinar então esse treino. E já agora, se algum dia vieres a Lisboa, também estás à vontade para me ligar, para combinarmos qualquer coisa. Se estivesse mais próximo, convidava-te já, porque o dia 31 de agosto vou fazer mais um treino backyard na Praia de Carcavelos. É uma coisa que eu faço com alguma frequência. Se estivesse por cá, teria todo o gosto em que pudesses ir para experimentar o conceito do backyard. Eu, quando for aí em baixo, vou experimentar o conceito porque estou bastante curioso. Esta parte do atleta e da parte mental realmente deixa-me aqui com a pulga atrás da orelha. Então pronto, havemos de combinar isso, está bem? Está Olha, bem, foi está um bem. gosto mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Até outro dia. Obrigado.